Olá, muito boa noite, seja bem-vindo a mais um especial jornada. Hoje aqui em estúdio vamos debater a vitória do Sporting no jogo legislativo, o Sporting Clube de Portugal, que venceu com maioria absoluta. A equipa leonina venceu por 5-1 vitória de Guimarães, com golos apontados por Teo Gutierrez, Adriano Silva e um hat-trick de Islam Slimani. O argelino voltou aos golos tal como Adriano Silva e Teo Gutierrez. A equipa do Sporting Clube de Portugal também voltou às goleadas e aos triunfos. Aqui comigo em estúdio tenho Carlos Dolbete, Joaquim Melo e Hélder Amaral, que aproveito desde já por cumprimentar o painel aqui de convidados da Sporting TV e agradecer também mais uma vez a vossa presença aqui também no painel de convidados da Sporting TV, onde vamos então começar por debater esta vitória gorda do Sporting frente ao Vitória de Guimarães. E começo por si, Hélder, que esteve ausente durante algumas semanas, agora está de regresso, e queria lhe perguntar, antes de mais, como é que correu todo o seu trabalho? Correu bem, queria cumprimentar, dizer que é um prazer regressar à nossa casa, não é? O nosso logo é estamos em casa, sinto-me em casa, é sempre bom regressar a casa. Num domingo fantástico, tive 2 vitórias. O Sporting conseguiu superar o PAF. Nós não conseguimos a maioria, usando a tua expressão, o Sporting ganhou com larga margem. E eu ressalvava deste jogo. Eu diria que este jogo é aquilo que eu sempre esperei, aquilo que eu espero e que acho que todos os sócios e adeptos do Sporting esperam. Porque nós ansiávamos por ver o Sporting jogar como jogou contra o Guimarães. O Guimarães não é uma equipa tão fraca como possa parecer. Aliás, tinha feito um jogo anterior com o Braga muito conseguido. Acho que merecia até um outro resultado que não a derrota com o Braga. No mínimo, o empate. Vi o jogo com atenção. Já se nota o cunho do seu treinador, do Sérgio Conceição. E o Guimarães é seguramente uma das equipas que ficará nos 10 primeiros lugares. E, portanto, isso valoriza ainda mais a exibição do Sporting e o resultado, porque acho que o Sporting não deixou jogar. Portanto, não foi o Guimarães que jogou mal, foi o Sporting que não deixou jogar, foi muito superior, foi muito rápido, foi muito... há muito tempo que eu não vi o jogo fluir de forma tão fácil, os jogadores a facilitarem, muitas jogadas quase que não tocavam na bola, ou seja, a bola apenas seguia o seu curso normal. Houve várias jogadas de grande entendimento. A defesa esteve bem, o meio-campo esteve ativo, pressionou onde tinha que pressionar, não deixou praticamente o Guimarães trocar a bola nem sair a jogar. Foi de uma eficácia. E eu senti os jogadores como aquilo que deve ser. Um jogo de futebol é uma festa. Por isso é que há cânticos, há todas as idades na bancada. É de facto o desporto rei, onde as pessoas estão em comunhão consigo próprias, com o seu clube. É um momento de amor clubístico. Eu vi os jogadores contentes. Eu já há muito tempo não vi os jogadores Sporting soltos, até aqueles que nós podíamos já estar a criar alguma dúvida, como é o Teo ou o Brando Ruiz. O Brando Ruiz, lamentavelmente, lesionou-se. Mas a frescura, a simplicidade de procedimentos, a leveza, até a velocidade aumentou consideravelmente, e o Teo também. E por isso os outros já não surpreendem tanto, eram jogadores que vinham fazendo boas exibições, de forma alternada. Eu desta vez acho que todos tiveram, até o João Mário, não sei se foi da posição diferente onde ele joga, veremos se encontrou ali uma posição nova para o João Mário. Mas o João Mário, que era um transportador de bola, mas nem sempre rápido, nem sempre com o passe certeiro, nem sempre recuperador de bolas. Desta vez fez assistência, recuperou bolas, pôs a equipa a jogar mais solta. Eu queria terminar dizendo que talvez a titularidade do William Carvalho e regressarmos a um modelo de jogo, ou a uma forma de jogar do William que os jogadores já conhecem, que dá outra segurança, talvez tenha libertado toda a gente do meio campo à frente. Não sei se foi isso, eu acho que sim, porque o William voltou a dizer presente. A equipa, mesmo sem olhar, sabia que estava lá o William Carvalho. E estar o William Carvalho em campo dá uma certeza e uma segurança diferente. Acho que são estes fatores que fizeram com que o Sport tenha conseguido uma exibição que é tão evidente como é evidente termos o Slimani a marcar 3 golos, que é a primeira vez que faz um hat-trick, e a marcar golos de belo efeito, utilizando a expressão que o nosso treinador gosta, golos de nota artística elevada. Não foram golos só de encostar, não foram golos porque o segundo gol do Slimani é um gol que faz lembrar o Jardel. Eu chamo-lhe um gol à Jardel, portanto é um gol com grande grau de dificuldade de nota artística e, portanto, não deu para tudo. Acho que o Sporting, se conseguir manter este nível exibicional, se conseguir manter esta vontade de ganhar
esta alegria que põe em campo. E esta entrega dos jogadores, foram todos eles profissionais e exemplares, eu julgo que é por isso que eu diria que é por isso que a gente lhes paga, é por isso que vamos ao estádio, é por isso que sofremos. Se for isso, não podem fazer o que quiserem, podem, talvez nós até vencemos a arbitragem. Portanto, o árbitro não, eu nem registrei nenhum lance que, embora houvesse, mas é destes jogos que nós temos dito aqui. O Sport tem que vencer o adversário, tem que vencer a narrativa fora do estádio e fora do futebol que iremos lá mais à frente, ou seja, todo o clima hostil de ataque à instituição, aos seus profissionais, aos seus adeptos e ao seu presidente. Toda a estratégia da arbitragem, que há 90% de incompetência e de falta de qualidade, mas há ali 10% de dolo, de intenção clara de prejudicar o Sporting. E um resultado deste facilita tudo e responde a todos. E por isso é que eu acho que este é um resultado bom, no momento certo, porque o Sporting precisava ter um resultado destes, para afastar alguns fantasmas, e numa semana em que a instituição Sporting teve tentativas de assassinato de caráter de muita gente e tentativas de nos dar um tiro certeiro e de nos ferir para o resto da época. E, portanto, acho que a equipa foi aquilo que nós precisávamos que ela fosse, e eu espero e desejo que isto não tenha sido um episódio efêmero e que isso não seja uma exceção, mas seja a regra, ou seja, que o Sporting jogue sempre desta maneira e que, podendo ganhar por 5, não ganha por 3, porque até essa ambição que nós aqui tantas vezes pedimos, existiu. E, portanto, tudo correu bem, tudo acabou bem. Eu ganhei em 2 campos e, portanto, estou satisfeito. Um é mais importante para o país, porque acho que valeu a pena, e o outro é mais importante para a estrutura e para a instituição Sporting, e vai valer a pena também. Carlos, boa noite. O que é que achou, antes de mais, deste jogo? Boa noite. O que é que eu achei? Vou começar pela parte pior. Eu tenho uma testemunha, um sportinguista, como é óbvio, não ia ver os jogos, não é qualquer um que eu deixei entrar em casa, e, portanto, estava a ver um jogo com um amigo e até parecia que o Jorge Jesus tinha um microfone na minha sala, onde eu estava a ver o jogo, porque no fim ele repetiu aquilo que eu tinha dito na altura. E isso deixou-me ficar ainda muito mais satisfeito com este treinador. Aliás, eu já sei que este treinador é assim. Porque quando o Sporting sofreu o golo do Vitória de Guimarães, eu disse palavrões de fazerem corar um indivíduo negro da Guiné, daqueles da minha terra são mais claros. Um apagado. Exatamente. Não, mas é isto. Eu espero que não venha aí algo patetas. O tipo está a ser racista. Quem é racista é nojento, é buçal, é atrasado mental, não presta para nada. Não, isso a gente resolvemos as coisas dos dois lados. E então é assim. Não, é que eu penso do racista é sigilo branco, azul, amarelo, cor-de-rosa. O racista não presta para nada. Mas quando digo isto é de fazer agora um negro mesmo, porque disse ali palavrões incríveis quando o Sporting sofre aquele golo, porque eu detestei ter sofrido aquele golo da maneira que se sofreu. E o Jorge Jesus chega ali à conferência de imprensa e disse imediatamente isso. Epá, não gostei nada daquilo, eu estava-lhes a pedir para fazerem o 6º golo e eu não gostei nada da forma como o Sporting sofre aquele golo. E é isso que, esta mentalidade que o Jorge Jesus tem e que os jogadores têm que interiorizar, queiram ou não queiram, têm que interiorizar esta ideia. O jogo está sempre 0-0, nem que estejam 10-0 no placar. E dentro do campo está sempre 0-0 e tem que se lutar e baterem-se como se estivesse sempre 0-0. Não pode acontecer um golo daqueles, epá, também está 5-0, deixa eu ir. Não pode acontecer uma coisa destas. Eu não gostei, fiquei zangado, fiquei aborrecido. Claro, depois passa, porque eles depois também mereceram um aplauso. Estive a aplaudir os 90 minutos, não é? Praticamente. E, portanto, mas essa parte eu não gostei. Eu gostei muito daquilo que disse o Jorge Jesus no final, pá, que foi, não gostei daquele golo, eu queria o 6º golo, e eles disse-lhes que queria o 6º golo, e eles permitiram que o Vitória fizesse aquele golo. Não é por ser o Vitória de Guimarães, não tem nada contra o Vitória de Guimarães. É mais um, só mais um. É que eu ouvi desde miúdo, claro que é sempre só mais um, não é? Então, mais um. Bom, isto deve ser a parte boa. Foi, de facto, uma exibição de altíssimo nível na primeira parte, mas de altíssimo nível. O Vitória de Guimarães, a tal equipa que se bateu tão bem contra o Sporting de Braga, e o Braga não é uma equipa qualquer, parecia, com todo o respeito pela equipa do meu bairro, parecia a União de Rana aquilo, não é? União de Rana a jogar com 7, não é? Porque o Vitória de Guimarães não teve a mínima chance. Não teve a mínima chance. O Leão apanhou um coelho.
ok? Vocês não imaginam. Epá, eu sou da África, é assim. Vocês imaginam que é um leão esfomeado a agarrar um coelho. Pronto, não tem nada a ver lá com o outro. O Helder está a olhar para mim de lado, porque eu disse pronto, Não, então vou mudar de animal. O outro coelho é difícil de apanhar. Vou mudar de animal, pronto. Não o coelho, pronto, uma lebre. Pronto. Apanhou uma lebre. Então, o leão agarrou uma lebre e aquilo foi uma coisa tremenda, que o leão deu cabo da lebre, desfacelou a lebre. Bom, foi de facto muito bonito. Gostei muito, mas aqui há um reparo. Eu estou sempre com atenção a estas coisas. Um imbeciloide, um atrasado mental, um pateta, de um tipo que estava a ocupar o lugar de um narrador, porque em vez de estar lá um narrador a ganhar um salário, que lhe pode fazer falta, não sei o quê, não está o narrador e puseram o pateta. E aquele pateta, imbeciloide, durante 3 anos fartou-se de criticar o Carrilho. O Carrilho meteu a bola para a esquerda, devia ter metido para a direita. Metia para a direita, devia ter metido para a esquerda. É que uma voz horrorosa. É para não ser o nome deles, que os tipos da Sport TV têm todas as vozes iguais. É tudo mau. Aquilo são tudo vozes iguais. Nenhuma delas presta para nada. E, portanto, eu não sei o nome deles. Mas é o tipo que fez a tal narração. Coitado, ele não sabe fazer narração nenhuma. Esteve a fingir que narrava o jogo. E então, esse sujeito que passava a vida a criticar o Carrilho sim, o Carrilho assado, e falhou mais isto, e falhou mais aquilo. Às vezes os comentadores até diziam, epá, não, aquele até é bom jogador, mas sim, mas falhou ali, falhou cá. Sempre a deitar abaixo o Carrilho. Aliás, eu falei aqui neste programa sobre esse sujeito que passava a vida, ele e o Miguel Disparates, esse por acaso conheço, e passava a vida a deitar o Carrilho abaixo. Então não é que esse idiota, aos 2 minutos, com aquela voz horrorosa, diz ele que o Carrilho faz muita falta ao Sporting. Basta ver que com o Carrilho marcou não sei quantos golos, sem o Carrilho marcou não sei quantos golos. Aquele imbecil não sabe. Oh, idiota, tu não sabes que cada jogo é um jogo. Olha, o ano passado o Sporting, para esta altura, estava em 4º lugar com menos 4 pontos do que tem agora. E estava lá o Carrilho. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? E pode estar o Messi em campo e o Barcelona a perder, e o Messi pode estar fora do campo e o Barcelona a ganhar. Isso significa que o Messi não faz falta à equipa? Claro que faz muita falta. O mesmo em relação ao Cristiano Ronaldo. Portanto, às vezes as coisas correm bem e a estrela da companhia até nem faz grande falta. Outras vezes não. Agora, o Sporting não ganha um jogo e um animal destes vai dizer que é por causa do Carrilho não está dentro do campo. Epá, você ainda por cima a dizer isto em Alvalade, pá. Eles no Estádio do Dragão jamais falariam assim. Porquê? Pá, não sei, continuo sem perceber porquê. Não sei o que é que acontece no Dragão, que eles lá têm mais cuidado, o cuidado que não têm quando tratam do Sporting Clube de Portugal. E isto vai ter que ser alterado também. Os comentadeiros e os narradeiros e o diabo que os carrega todos têm que começar a respeitar o Sporting Clube de Portugal. Mas esse comentador no final não corrigiu? Sei lá o que é que aquele animal corrigiu. disse. Depois deixa... Mas corrigiu. Disse no início que o Sport não tinha marcado tantos gols, afinal acabou de marcar. Pois, Portanto, mas eu depois já me li. A equipa acaba por resolver esses problemas. Qual foi o resultado com o Passos Ferreira? Foi 1-1. E não jogou Carrilho. Mas eu falei isto a semana passada aqui. O Carrilho jogou com o Passos de Ferreira e o Sporting empatou. O que é que isso tem a ver? Mas estás a perceber o alcance disto? Claro. Onde é que eles querem chegar? Claro. Estes imbecis, o que eles querem fazer? Estás a perceber? E é isto que me revolta e é isto que tem que acabar. Epá, o Sporting não pode continuar a permitir isto. Epá, participem deles, façam... Ou então vamos saber ao Porto o que é que o Porto faz para fazermos o igual. Estás a perceber? Porque eles não podem continuar a fazer isto, pá. Isto não pode ser. Ainda se dissesse, olha, é uma verdade. Eu não me custa nada dizer, olha, o Sporting jogou mal. O facto de estar em Alvalade, se o Sporting jogar mal, diz, olha, o Sporting jogou mal. Eu não me vou ficar aborrecido com isso. Sou o primeiro a dizer, jogou mal, paciência. Já o dissemos várias vezes, quando joga mal. Nós somos gente honesta. Exatamente. Agora, Ilúcida. Quando ele quer ir buscar isto, que eu percebo perfeitamente onde é que ele quer chegar, este idiota, epá, isso eu fico revoltado. Fico revoltado e apetece-me fazer sei lá o quê. Felizmente para ti eu não estava ao pé de ti. Senão era capaz de oferecer uma bola de Berlim. Está bem? Uma bola de Berlim com creme. Pateta. Bom, isto para dizer, para além disto, que pronto, fiquei muito satisfeito com tudo o que vi dentro do campo. Fiquei muito satisfeito com a equipa do Sporting, exceto com o tal golo que eu não gostei nada, que tivéssemos sofrido. E pronto, e foi uma grande exibição e olha, passa a bola ao Joaquim Nelson, eu não falo. Não, que eu vou já para aqui embalado, já estou aqui... Pá, não, sério, isto mexe comigo. Eu quando vejo gente desonesta, estás a perceber? Gente que está a fazer um jeito a alguém, estás a perceber? Como é que aquele pateta, aquele imbecilóide, tem uma saída destas, pá? Mas a equipa respondeu No sítio certo e na dose certa. As pessoas muitas vezes falam antes do tempo. Claro. Era preferível que ele tivesse ficado caladinho, tivesse tentado narrar o jogo com mais
Ele não sabe. O mais fiel possível. Ele não E sabe. depois, no fim, ele dizer, não sabe, nem tem voz para isso. Sabes o que é que eu comentar. aprendi com o grande Jorge Cury, que foi um dos melhores narradores da Rádio Globo do Brasil? Ele dizia assim, primeira condição para ser um bom narrador, primeiro, a voz. E se tu começares a perceber, a confirmar isso, se tu começares a perguntar às pessoas, grandes narradores em Portugal, vou-te falar do Fernando Correia, olha a voz que ele tem, e vou falar do Jorge Pastrello, olha a voz que ele tinha. Grandes vozes. Ninguém fala do Chico dos Anzóis, e do Chiquinho não sei quê, e o Pipi não sei quantos, esses tipos que andam para aí nas rádios. Ninguém fala desses. Falam do Fernando Correia e Jorge Pastrello, porque era a condição sine qua non. Voz. E estes tipos vão fazer narração, aquela vazadinha assim, parecem umas velhas, aqueles patetas. Joaquim, boa noite. Olá, Gostou boa da noite. exibição, antes de mais, Vê lá da a equipa voz do agora. Sporting? Mas ele não é narrador. Ele não é narrador. Tenho que pôr agora como aqui. Tu não és narrador, estou a falar da narração. Porque agora tenho que falar grosso. Exatamente. Habilita-te. Olha, primeiro, bem-vindo, Hélder, e parabéns. Hein? Obrigado. Depois, o que é que eu vou dizer deste jogo? Olha, eu posso dizer que foi uma resposta fantástica da equipa do Sporting a todos os detratores, a todos aqueles que estavam à espera que a equipa e os seus jogadores e o seu treinador chegassem a este jogo totalmente desmotivados, moralizados, com montes de minhocas na cabeça por causa de uma série de fatores que aconteceram antes, neste fim de semana, mas a grande verdade é que ficou provado que o balneário, a equipa e o seu treinador estão imunes a isto tudo. Estão-se pouco borrifando para quem está de fora a ladrar, porque é mesmo a ladrar, porque isto é ladrar, não é ladrar não é não. falar. Eu respeito os cães e gosto de cães. Não, Desses tipos não. Desculpa, mas São piores de ladrar. cães. Estás a brincar. Os cães eu gosto. Espera aí, Porque o desses tipos Sporting não. deu uma resposta fantástica. Agora, analisando um pouco mais o jogo, foram 35 minutos ao nível do melhor Sporting que eu tenho visto nos últimos tempos. Nos últimos anos. 35 minutos, porque nós estamos ali e vamos tentando analisar ao máximo e ao pormenor, tentando chegar ao pormenor. Mas 35 minutos foram fabulosos. De uma equipa a fazer uma circulação de bola fantástica, com movimentações fantásticas, com triangulações fantásticas, a criar espaços no meio campo para a frente. Está certo que a equipa também foi diferente. E já disseram aqui os meus colegas, principalmente aqui o Hélder, que esta entrada do William Carvalho na equipa modifica totalmente a maneira da equipa jogar. Liberta completamente os outros jogadores, caso do Adriano e do João Mário, é que nem sequer se preocupam com quem está nas costas. Quer dizer, eles não têm esse tipo de problema. Não quer dizer que quando percam não recuperem os seus lugares e não procurem recuperar a bola. Mas a verdade é que o William Carvalho, tanto em termos defensivos como em termos ofensivos, é a placa giratória desta equipa do Sporting. A bola não pode passar da defesa para o ataque sem passar pelos pés dele. É uma coisa impressionante. Quer dizer, nota-se em todos os lances que a bola passa pelos pés dele e sai redondinha para todos os outros jogadores para fazerem dela o que querem. Sabes uma coisa? Se o William Carvalho jogasse aquilo que joga no Sporting, se ele jogasse aqui, o que joga no Sporting, jogasse no Benfica, a comunicação social portuguesa dizia que ele, é verdade, que ele é o melhor jogador do mundo naquela posição. Estás a perceber? Ele é o melhor jogador do mundo naquela posição. Se eu disser isto, o tipo é fanático do Sporting. Não sou, não. E esses imbecis desses jornaleiros que andam para aí, e os comentadeiros, olha a Múmia, por exemplo, que também foi força de dizer disparar, mas a Múmia, coitada, já morreu, coitadita. Não vale a pena estar a falar de quem já morreu. Mas de vez em quando tiram-lhe, já disse, de vez em quando tiram-lhe as ligaduras e ela fala. Não sei se está programado, como é que é. A Múmia também tentou deitar o Sporting, acho que coitada da Múmia. Mas isto para dizer que, de facto, qualquer jogador zeco que joga no Benfica, a comunicação social põe-no nos pincas. Eu não me esqueço daquela coisa que devia ser colada nas paredes e que não é, o jornal A Bolota, ou como se chama aquilo, A Bola, como se chama aquilo. Eu não me esqueço, tenho boa memória. Vocês lembram-se quando o Benfica contratou o Freddy Adu, que eles diziam? O prodígio americano. O prodígio americano. Estás a perceber? O Freddy Adu era um prodígio americano. E qualquer jogador... Este rapaz, o Nelson Semedo, que é bom jogador, mas também já estão a fazer dele... aqui já parece o... sei lá o que é que estão a falar dele. Já parece o melhor jogador de todos os tempos, o melhor lateral direito do mundo, não é? Porquê? Porque é do Benfica. Mas isto não é nenhum complexo de inferioridade. Isto é a realidade. Até diziam maravilhas do André Almeida, quando até foi à Seleção Nacional e tudo. Estás a ver? Não estou aqui a inventar nada. Mas, continuando, a verdade é que
Todos os outros, e se tu reparares, todos os outros jogadores sobem de produção, porque estão muito mais à vontade, estão muito mais descomplexados e têm um à vontade no terreno que lhes permite fazer coisas que nem sempre o fazem. Tu viste ontem o Jefferson fazer um jogo ao nível daqueles que nós conhecemos do Jefferson e andou ali 2 ou 3 jogos ali, um pouco, a passar assim um pouco despercebido. Até os cruzamentos saíam para fora, saíam para o lado, não saíam tão bem e ontem não falhou um, praticamente. Nem todos foram aproveitados, mas não falha um. Até o esgaio do lado contrário, que muita gente aponta, os laterais são laterais continua a ser um problema. e não sei o quê. Não estou a dizer que não, mas até o próprio esgaio ontem se movimentou, no domingo, esteve mais à vontade do que costuma estar nos outros jogos. E eu noto isso, é que eu ia soltar a bola, ia soltar a bola de primeira, a tabular. E depois tu tens uma capacidade de pressão no meio campo adversário que não tinhas até agora. Porque tu, com o João Mário mais adiantado, com o Adrian mais adiantado, com o Brian Ruiz a fugir da esquerda para dentro, mas também sobre a zona esquerda mais adiantado. Tens o caso do Gutierrez. É uma capacidade de pressão que o Sporting teve naqueles primeiros 35 minutos que não é muito habitual ver-se. Viu-se num ou outro jogo, na final da taça, na Supertaça com o Benfica, viu-se que o Benfica se viu aflito para sair, para conseguir sair a jogar, e ontem viu-se isso durante 35 minutos, foi uma coisa fabulosa. É impressionante como o Vitória de Guimarães quase não passava de meio campo. É impressionante, e eu admiro muito agentes do Vitória, quer dizer, eu estive lá 4 anos, por isso tenho até um bocadinho também daquela equipa, admiro muito aquela gente, mas a verdade é que o Vitória foi sufocado mesmo, foi mesmo sufocado. Aconteceram 2 golos, podiam ter acontecido mais, mas foram realmente 35 minutos fabulosos. Mais, eu vou-te dizer mais, porque aconteceu uma coisa que eu já andava a dizer aqui há um tempo, que através do adiantamento de Adrian e de João Mário, Slimani não necessita de sair da área para vir fora da área buscar a bola. O tal ponta de lança mais fixo. É o ponta de lança mais fixo a movimentar-se na área. E ele, a movimentar-se na área, faz 3 golos. Quer dizer, isto é muito importante. E isto tudo porquê? Claro que tem a ver com os treinos, tem a ver com o treinador, tem a ver com isso, mas tem a ver com a presença do William Carvalho no campo. É que isto parece tudo muito fácil e parece que nós estamos aqui a dizer, mas o Sporting é um jogador? Não, claro que o Sporting não é um jogador. Mas a maneira como ele se movimenta naquela zona do terreno, como cobre as costas dos jogadores que sobem e como, com a bola nos pés, desenvolve as jogadas de ataque, é que parece tudo simples. Não quer dizer que não falha um passo ao outro, como toda a gente falha, mas parece tudo muito simples. Parece que o futebol... E é a coisa mais simples deste mundo quando ninguém complica, não é? Claro. Quando ninguém complica é a coisa mais simples deste mundo. E foi isso que o Sporting fez. Claro que é impossível estar 90 minutos a fazer aquele tipo de pressão, pois, claro, a intensidade baixou um pouco, mas sem nunca deixar de tomar conta do jogo. Porque eu até me admirei que as equipas do Sérgio Conceição costumam ser intensas, agressivas e isso tudo, mas eles nem sequer sabiam onde é que a bola estava. Quer dizer, não sei se tu reparas que o Guimarães várias vezes, a pressão era tão grande que quis sair de trás para a frente e entregava a bola aos jogadores do Sporting, porque olhava para o lado e só vinha camisolas verdes. Porque nós aumentamos exponencialmente a velocidade de circulação de bola. Há muito tempo que nós não circulávamos a bola com tanta rapidez e tanta velocidade. Mas Hélder, acha que isso é também devido ao William Carvalho? A equipa também acabou, de certa forma, por mudar o chip? Eu acho que toda a equipa percebeu, ou toda a equipa entrou, não sei se foi trabalho da semana, pode ter sido, se alguns jogadores estão a atingir os níveis físicos que precisavam, como eu dizia, o Theo correu de forma mais solta do que ocorreu nos jogos anteriores, o próprio Brian Ruiz também. O Brian Ruiz não só fintava, e como desmarcava, como fez passos de ruptura, como não fazia em jogos anteriores. Portanto, acho que todos melhoraram. Pode ter sido o detonador William, ou seja, às vezes a forma como se entra no jogo e o facto de sentirem que o William também os obrigava a correr. Eu acho que um jogador não faz uma equipa, mas acho que houve ali vários jogadores que, de facto, entenderam bem o jogo. O próprio Adrian, sentindo-se mais resguardado, tem tendência, e estamos a falar de um grande jogador, estava a fazer uma posição que não era a dele,
e estava a trabalhar para a equipa. Ele esteve a sacrificar-se durante este tempo a fazer o lugar do Lima. O Adrian joga muito mais que o que jogou até agora. Talvez esses fatores todos tenham feito com que a equipa, de facto, desse uma resposta completamente diferente. Eu acho que a equipa respondeu bem, no momento certo. Reparem, nós, só por este pormenor, nós estávamos com um resultado injusto nas condições europeias, é preciso dizê-lo. Lá está, a equipa também faz uma boa primeira parte e não foi tão eficaz. E talvez o jogo de Guimarães tenha sido a eficácia que faltou no jogo da Turquia. Se isso que significa uma evolução, um passo em frente, é para ficar assim, eu compro. Está arrematado, assino o contrato, vamos lá jogar assim no próximo jogo, o sucesso é garantido. E Helder, quem também compra é Jorge Jesus, que no final do jogo, em conferência de imprensa, disse que a equipa do Sporting cumpriu a missão que estava prevista, apesar de, como o Carlos Alberto disse, não ficou satisfeito com o golo sofrido e ainda queria mais golos. Ainda não temos acesso a esse conjunto de informações que Jorge Jesus disse no final do jogo. Assim que for possível, vamos ouvir, e tenho neste momento então a indicação que vamos ter então acesso a essas mesmas declarações de Jorge Jesus no final do jogo, com o Mister então a dizer que a equipa esteve bem durante todo o jogo, apesar de ter vacilado. Isso não poderia ter acontecido no golo do Vitória de Guimarães já perto do final do encontro. O objetivo foi atingido, não é? Nós tínhamos no lançamento deste jogo como objetivo vencer. Pensávamos que o próprio jogo tivesse mais dificuldade, não o teve por mérito da equipa do Sporting e dos jogadores do Sporting. Portanto, fizemos um jogo na primeira parte com muita qualidade, com uma dinâmica muito forte dos nossos corredores. A equipa do Guimarães teve alguma dificuldade de parar o nosso jogo ofensivo. Os golos foram aparecendo com normalidade 2-0 portanto, na primeira parte, e na segunda parte nós sabíamos que era determinante fazer o 3-0 para não dar hipótese ao Guimarães poder entrar no jogo, e o 3-0 acabou praticamente com a equipa do Guimarães em termos emocionais, em termos táticos, o que é normal. E acabámos por fazer 5 golos e foi pena termos ferido um golo, a equipa a ganhar 5-0. Desconcentrou-se do jogo, achou que chegava, mas não pode acontecer. Tem que ser uma mentalidade de poder, uma mentalidade de campeão. Temos que, a pouco e pouco, incutir isto na equipa. E, portanto, foi um bom jogo, dentro daquilo que é o grande objetivo da vitória, com 5 golos. Hoje fomos uma equipa muito mais objetiva, concretizámos praticamente as primeiras oportunidades todas que tivemos de golo. Portanto, Jorge Jesus quer uma mentalidade de campeão, marcar e não sofrer golos. Joaquim, concorda com estas declarações de Jorge Jesus? Quem não concorda, para quem é ambicioso só tem que concordar. Porque todos nós, treinadores de futebol, e eu também já o fui, a ambição que nós pretendemos quando treinamos uma equipa é ganhar, primeiro que tudo. Porque as equipas são sempre postas em campo para ganhar. E se puder ganhar por 4, não ganha por 3. E se puder ganhar por 5, não ganha por 4 e por aí fora. E foi um bocadinho isso que Jorge Jesus quis dizer. Independentemente de não ter conseguido mais de 5 golos, pior do que isso ainda foi a falta de concentração naquele lance, porque já tinha havido um lance antes que muito idêntico àquele, e depois aquele que redondou em golo, porque no fundo foi quase a única oportunidade, e ainda por cima foi dada por um jogador do Sporting, porque foi um jogador do Sporting que desviou a bola a saltar para os pés de Josué. De qualquer maneira, claro... Josué sozinho ali... De qualquer maneira, o que eu quero dizer com isto é que, independentemente de concordar, e todos nós concordamos que queremos sempre mais golos e não sofrer, claro, isso não invalida que o Sporting tenha feito uma exibição fantástica. Foi o que eu disse, durante aquele período de tempo foi excepcional,
e depois foi muito boa durante o resto do tempo. Porque ninguém tem culpa nenhuma que o Guimarães já é uma equipa frágil, que até entrou na segunda parte melhor, um bocadinho melhor, com mais intensidade, subido mais no terreno, mas ninguém tem culpa que um seu jogador tivesse perdido a cabeça e tivesse entrado, de maneira que isto é um lance para vermelho puro e foi vermelho puro. Eu só quero saber qual é o castigo que ele vai apanhar. Pois, não sei, mas a verdade é Estou curioso. Quando eu vi o lance até fiquei assim, porque é dos tais lances que se apanha bem, ou se não apanha a caneleira, parte uma perna. Quer dizer, aquilo é um lance terrível, para qualquer jogador de futebol. Por isso o vermelho foi muito bem mostrado e o Sporting não tem culpa nenhuma que tivesse ficado a jogar com 10. Já era uma equipa frágil e com 10 mostrou-se ainda mais frágil. Claro que o Sporting continuou a manter um ritmo de jogo alto, sem ser já tão intenso como foi naquele período da primeira parte, mas manteve um nível de jogo com intensidade alta e acaba por fazer o terceiro, o quarto e o quinto e ficou a dever a si próprio não poder sair daqui com um resultado histórico perante um Guimarães que se apresentou muito frágil, mas muito por culpa da capacidade ofensiva do Sporting. E, Helder, é bom também Jorge Jesus incutir esta mentalidade de campeão e que haja esta pretensão de que haja mais espetáculo, mais futebol, mais jogo jogado, sempre durante todo o jogo, durante os 90 minutos. Sim, aliás, nós fomos dizendo isso ao longo dos vários especiais jornadas. Um dos grandes problemas que identificamos na equipa era a pouca competitividade, às vezes até a pouca agressividade, da boa, aquela agressividade que faz bem, porque melhora o espetáculo, melhora o resultado e melhora o desempenho, não é daquela agressividade como foi este caso do jogador do Guimarães para com o jogador do Sporting. O Presidente e esta direção sempre disseram que é fundamental que o Sporting seja mais competitivo, respeitando os adversários, mas os jogos são para se ganhar, e se podemos ganhar por 10, não ganhamos por 9. E, portanto, este discurso existia a espaços no Sporting, mas não se via na prática, ou seja, não tinha resultado e não tinha consequência. E o que acontecia é que muitas vezes a equipa jogava com 1-0 e retraía-se e acabávamos por empatar o jogo. Até já chegamos a perder jogos. Até já chegamos a empatar jogos a ganhar 2-0. Porque a equipa ficava satisfeita. Isso vem dos tempos em que nós ficávamos, que havia muitos sportinguistas contentes com os segundos lugares. E nós, julgo que tivemos um programa que dizíamos que, de facto, segundo é o primeiro dos últimos. Ou seja, estava a faltar este discurso exigente, rigoroso, competitivo, que não fere nada dos adversários, é discurso para dentro, somos exigentes connosco próprios, o que nos dá legitimidade para depois também exigir aos outros que cada um cumpra bem a sua função. Claro. Mas estamos primeiro a ser exigentes connosco próprios. E uma das razões pelo qual eu fiquei satisfeito por contratar um treinador com o perfil de Jesus é que, pelo seu percurso, pela sua idade, pelo seu conhecimento de futebol, deu sempre a sensação que era um jogador insatisfeito consigo próprio, muito exigente com os jogadores, muito exigente com a estrutura diretiva, muito exigente com toda a gente que o rodeia e muito exigente com a equipa. E, portanto, foi exatamente para isso, para introduzir esta competitividade, esta combatividade, este rigor, este profissionalismo. Porque já o dissemos aqui, nós pagamos os adeptos, o futebol, no negócio de futebol são... Ninguém vai ver treinos, ninguém pergunta se treinam bem ou mal. Nós compramos e pagamos 90 minutos de espetáculo. Daí usar a nossa estatística. Portanto, nós queremos é ver os profissionais, que também sabem que ganham muito acima da média de qualquer trabalhador, de qualquer profissão, que têm avaliações contínuas, que têm exigências hora a hora, que passam 8 horas ligados ao trabalho, eles só têm 90 minutos. Portanto, ninguém percebe muito bem quando uma equipa joga meio tempo, desliga quando um jogador quer que a bola vá ter ao pé e não corre atrás da bola, quando não é solidário com os colegas. E o que o Jesus trouxe ao Sporting foi, de facto, o principal problema, porque nós nunca tivemos maus jogadores. Nós sempre, já temos uma belíssima formação e depois tivemos sempre bons jogadores. O que faltava é que... Sempre nos últimos tempos. Sempre nos últimos tempos. Sim, sempre, sim. Nós já tivemos jogadores que não estavam para nada. Atenção. Já tivemos. Eu tenho aqui uma lista de contratações que foram feitas por anteriores direções. Já temos alguns pernetas. Vou dizer uma coisa. Alguns destes, lá no meu quintal, quando eu faço peladinhas no meu quintal, não tinham lá lugar. Está-me a referir à última época. Sim. Nós tivemos Nani, não é? É verdade. Sim. Nani com Jesus. É verdade. Teria sido para o próprio e para nós uma outra música, não é? E nós tivemos o Nani, vamos ser honestos, estivemos muito abaixo
das expectativas, não sei se das dele, das minhas foram, porque chegou com grande alegria por ter vindo a regressar ao Sport, disse-o. E começou bem. E começou bem, depois tivemos uma época em que todos nós esperávamos um pouco mais. E, portanto, e houve jogos, aliás, nós chegamos todos à conclusão que se o Sport não tem perdido pontos em casa em alguns jogos imperdoáveis, porventura nós teríamos acesso direto à Liga dos Campeões. Já não digo que sermos campeões, mas não teríamos ficado naquela posição ingrata do terceiro lugar que causa problemas de gestão, de previsibilidade, de formação. E, portanto, este discurso do juiz, eu espero que ele não o perca, que seja sempre assim. Mesmo que porventura possa parecer injusto, e já sei que se ele disser isso muitas vezes, vão começar alguns a dizer, como diziam no passado, quando o Presidente tinha discursos parecidos. Remeto para o jogo do Guimarães, em que a equipa não jogou e que o Presidente terá dito, não com estas palavras, mas o sentido, o objetivo era o mesmo. Aquilo não pode voltar a acontecer. O Sport não pode jogar só isto. Está a falar do jogo do Boa Vista? Não, estou a falar do jogo do Guimarães, na do época passada, que deu rios de tinta, ataques ao Presidente do Sport, quando o que ele disse foi aquilo que Jesus disse: eu quero uma equipa sempre ligada à corrente, a não sofrer golos, que são de facto golos inadmissíveis numa equipa profissional. Eles podem acontecer, às vezes a bola chuta-se, a bola bate nas costas, o guarda-redes escorrega e entra um golo gloriano. Mas o tal esforço é que tem que existir sempre. O tal esforço de procurar sempre mais um golo, procurar sempre ganhar por mais, procurar evitar estes momentos em que a equipa se desliga, porque tem que estar sempre ligada, sempre competitiva, sempre exigente consigo própria, sempre em cima do adversário, sempre tentar ganhar o jogo e de preferência ganhando com nota artística, usando uma expressão já percebida por todos. É para isso que a gente contratou o Jesus, ainda bem que é assim, e foi isso que o Presidente quis dizer naquele jogo de Guimarães, foi tão mal entendido. Eu também sou desse, eu espero, em todas as modalidades, em todos os aspectos da vida do Sporting, que o profissionalismo e a exigência seja a nota dominante. Não há facilitismos. Nós não queremos um clube pequenino, e não se faz um clube à dimensão que nós queremos, com jogadores pouco profissionais e pouco exigentes. Portanto, este discurso a mim agrada-me de sobremaneira. E também por essa entrega, Jorge Jesus, no final da partida, deu os parabéns aos jogadores e não só. Também agradeceu a presença e o apoio incondicional dos adeptos do Sporting Clube de Portugal e também dedicou esta vitória ao presidente do Sporting Clube de Portugal, que não marcou presença neste jogo. Os jogadores do Sporting estão de parabéns, a massa associativa do Sporting está de parabéns. Mais uma vez, esta baliza é uma baliza determinante, é uma baliza que dá um calor e dá uma confiança muito forte à equipa. E, portanto, um clube como o Sporting, porque tem uma massa crítica, tem uma massa associativa enorme, e os grandes clubes só podem ser grandes se tiverem massas associativas que os ajude, que os empurre. Como foi o caso hoje do jogo, e como tem sido durante esta época. E também a minha grande satisfação é também tentar que a família sportinguista esteja sempre presente e unida. A paixão há só uma, a clubite há só uma, que é o Sporting, todos unidos em redor do seu clube e da sua paixão, que é o Sporting. Isso é que é fundamental. E também para o Presidente hoje, que não esteve cá, também esta vitória não esteve aqui, mas esteve sempre presente, esteve toda a manhã até a hora do jogo com os jogadores, com a equipa técnica. Portanto, esta vitória também é dedicada a ele. Vitória dedicada ao Presidente Bruno de Carvalho e também aos jogadores, por aquilo que fizeram dentro de campo, e à massa associativa verde e branca. E Carlos, aqui concorda na totalidade em todas estas palavras de Jorge Jesus, e começando então por esta parte da família sportinguista. Pois, a família sportinguista é uma família muito unida. Aliás, eu estou farto de dizer isto, mas a comunicação social não pega nisto. O Sporting esteve 16 anos, uma série de anos sem ganhar campeonatos, e nós continuamos a ter uma média de espectadores por jogo superiores à maioria dos clubes, não era? E muitas vezes superior ao Benfica e ao Porto, e apesar de não ganharmos nada. Ou seja, as pessoas não são do Sporting só quando o Sporting ganha. Quando perde, continuam lá. Estão lá nos bons e nos maus. Nos bons e nos maus momentos.
Aqui é que no Sporting, os adeptos do Sporting, se a gente for ver as fotografias dos adeptos, todos têm 2 pernas, 2 braços, etc. Não há aqueles bigodes compridos. Os ratos, não há. No Sporting não há ratos. Ninguém foge quando as coisas correm mal. Ao contrário de outros clubes. E volto a frisar a mesma história. Quando andavam aí nas ruas da amargura e estiveram 10 anos sem ganhar campeonatos, algumas figuras famosas ligadas ao Sport Lisboa e Benfica diziam: quero lá saber do campeonato português, o futebol português não me interessa nada, eu até sou fui-me sócio do Barcelona, outro fez sócio do Real Madrid, eu quero o Real Madrid e o Barcelona. Ok? Quando começam a ganhar, esquecem o Real Madrid e o Barcelona e voltam outra vez. Os ratos voltam outra vez, não é? Para o navio. E, portanto, aqui não há ratos. Os ratos são os primeiros a abandonar o navio. Os adeptos do Sporting estão lá sempre a apoiar a equipa, incondicionalmente a apoiar a equipa. Isto é muito bonito e é por isso que, olha, é por isso que tenho orgulho em ser deste clube. E, portanto, é de facto uma massa associativa diferente. Diferente para melhor. Não quer dizer que não haja um ou outro também faça lá um subir e tal, mas é raro. A gente vê a equipa a jogar mal e tudo, e a massa associativa continua a apoiar a equipa e, portanto, eu fico muito satisfeito com isso. Agora, dizer mais o quê? Claro que concordo com tudo que ele disse. Vitória dedicada a Bruno de Carvalho. Sim, dedicada a Bruno de Carvalho, porque ele também é dos adeptos mais fervorosos. Não é? Eu não vou dizer que ele seja mais ou menos. Somos iguais. É um adepto do Sporting Clube de Portugal. E já foi criticado por isso. Já foi criticado, já aqui falámos nisso, pá. Já houve um sujeito também que criticou o Bruno de Carvalho por ser o presidente adepto. Se soubéssemos que ele era sócio ou adepto de outro clube, fazíamos já aqui uma movimentação para o Paraná. Não, mas olha, lá o presidente do Benfica foi sócio do Sporting, foi sócio do Porto, é sócio do Benfica. Esse não é um presidente adepto. É um presidente adepto dos clubes todos. Mas cada um tem o presidente que merece. Pois, exatamente. E, portanto, é assim. Esse é adepto dos outros clubes. Não sei se ele também é sócio... Não sei se, e acho que também é sócio... Não sei se é. Disseram que ele também é sócio do Brasa Futebol Clube. Não sei se é verdade. Mas isso é o nome de um restaurante ou de um clube? Não, o Brasa é um clube que não existe. De repente pensei... O Brasa é um clube que não existe, mas podemos falar disto se calhar mais à frente. É um clube que não existe. Mas vocês lembram-se do Patrick, aquele brasileiro que jogou no Benfica agora? Não há relativamente pouco tempo. O Patrick veio do Brasa, mas o Brasa não existe. Está afiliado da Federação Paulista de Futebol. Está lá afiliado. Mas nunca participou em competição nenhuma, nunca participou em nada. Mas o Benfica deve-lhes 900 mil euros. Mas deve ter rodízio. Não sei de quê. Mas deve ter rodízio. Não sei de quê. Não sei de quê. Se foi para algum caminhão que o Benfica comprou lá, se tem a ver com algum caminhão, não sei o que é que tem a ver. Agora, sei que o Benfica deve 900 mil euros ao Brasa Futebol Clube, que lá no Brasil ninguém conhece o Brasa Futebol Clube, que não existe. É de refeições. O Brasão. Mas... Refeições. Refeições de quê? Aquilo são restaurantes. Refeições de quê? Está bem. Eu não sei o que é. Agora, sei que deve 900 mil euros ao Brasa Futebol Clube, que é um clube que não existe. Aliás, este Brasa Futebol Clube é um clube tão ordinário que diz... um clube de mafioso. Aquilo não é clube nenhum. Aquilo é um bando, é uma quadrilha. E esta quadrilha até diz que tem um estádio, que é o Estádio União, São João, não sei das coisas. Mentira, não tem estádio nenhum. Tudo mentira. Mas pronto, a gente depois pode falar sobre isto. Joaquim, aqui estas palavras aqui de Jorge Jesus, também a dedicar a vitória não só aos jogadores, porque estiveram bem dentro de campo e correram bem, como tinha sido dito nos treinos, apesar de haver tal questão do gol sofrido e da equipa ainda podia ter marcado mais golos, mas também a dedicar aos adeptos. E Jorge Jesus aqui a referir, e bem, que os adeptos não apoiaram só neste jogo, porque têm apoiado em todos os jogos, e a vitória também dedicada ao Presidente. Claro, como o Carlos disse, motivos. Um dos adeptos mais fervorosos. Claro, por vários motivos. Quer dizer, claro que o resultado disto tudo, mesmo que o treinador exija da equipa mais e sempre cada vez mais, e tem que fazer isso. Isso é bom. Não há hipótese nenhuma, tem que fazer isso. A verdade é que ele acaba, com certeza, por chegar ao fim do jogo e estar satisfeito pela exibição da equipa, por 5 golos marcados, e continuar em primeiro lugar e agora afastar de 5 pontos do rival mais direto. Por isso, conjuntamente com o Porto no primeiro lugar e afastado do Benfica, 5 pontos. Porque, independentemente do Benfica ter jogado ou não ter jogado, são 5 pontos. E à partida, não sei se até lá o Benfica ainda fará o jogo em atraso, à partida, o próximo Benfica Sporting, se não houver jogo, este jogo que está em atraso, vai entrar... Vai ser mais tarde. Provavelmente vai ser mais tarde, vai entrar no Estádio da Luz com 5 pontos de atraso, com a possibilidade de ficar ainda mais. Quer dizer, isso diz bem da capacidade desta equipa e dos seus adeptos. Então, esta vitória é realmente fabulosa, a maneira como os adeptos do Sporting
através e motivados pelo seu presidente, e esta é que é a verdade, digam o que disserem, consegue estar em todos os estádios. Lembra-te que desde que começou o campeonato, o Sporting tem sido praticamente a equipa que mais adeptos tem levado a todos os estádios, tanto que é preciso levá-los para Aveiro, é preciso levá-los para não sei para onde, não sei quando, para meter toda a quantidade de gente que é necessária para assistir a um jogo destes. Em casa, ainda não houve menos de 30 mil pessoas. Quer dizer, isso é daí para cima, e já houve para cima de 40 mil. E fora tem sido sempre assistências fantásticas. Claro que a atribuição também desta vitória e o dar esta vitória e atribuí-la também ao seu presidente tem muito a ver com aquilo que se passou na jornada anterior, não é? Porque o presidente do Sporting foi expulso lá pelo senhor Artur Soares Dias, não é? Ainda não se sabe porquê, não é? Foi levantado um inquérito, mas entretanto já castigaram o presidente em 20 dias sem saber o que é que o inquérito dá. Neste momento o presidente até tinha um crédito, acho que era de 28 dias, se não estou em erro, quando foi castigado outra vez e depois foi libado. Tinha um crédito, mas agora aumentaram mais 20 dias, não é? E vamos ver o que é que dá esse inquérito ao fim de 20 dias. Mesmo assim, mesmo que seja ilibado, ainda tem um crédito. É uma coisa incrível como é que as pessoas conseguem castigar outras pessoas, levantar um inquérito e até ao fim do inquérito tem que ser castigado. Isso, no futebol português tudo é possível. Quer dizer, não se percebe. Percebe, sim. É natural. Eu percebo. Não, eu não mas quero. Eu percebo. Eu não quero. Mas eu percebo. Está bem, mas tu não percebes, mas eu percebo. Tu depois dizes tua justiça que eu Não, mas eu percebo, toda a gente percebe isso. Claro. Pá. Isto é uma camada de patifes caiando à volta do futebol, estás a perceber? Mas isto não cheira a patifaria. Claro que cheira, Então, que cheira. E é natural E não ia dar que má. o treinador Com certeza. dedique, porque se o seu presidente não pode estar no estádio, não é? Está castigado, não pode, decidiu nem sequer visitar as instalações durante os jogos, Mas é teve natural. com a equipa de manhã. Sim, eu estou a falar no estádio. Sim, no estádio. Não resolveu não estar presente no estádio, onde ele gosta sempre de estar, e tu sabes que gosta de estar sempre perto da equipe. Decidiu isso, é natural que o seu treinador e os seus jogadores, o treinador e os seus jogadores tenham dedicado esta vitória ao presidente que não esteve no jogo. Acho a coisa mais natural disto. Eu queria dizer uma coisa, porque às vezes vale a pena também termos alguma autoestima. Nós podemos medir os clubes e a sua grandeza de vários prismas. Número de sócios, número de títulos, o seu ecletismo, etc. Mas o verdadeiro clube, as verdadeiras instituições, como esta, medem-se na sua globalidade e pela sua massa associativa. Eu não conheço clubes à dimensão do Sporting e com a presença na sociedade, numa sociedade qualquer, neste caso na portuguesa, numa sociedade do país, que tenha uma massa associativa. Não é só, como diz o Carlos, porque um clube que só tem adeptos quando ganha não é um clube, é uma coisa qualquer. Portanto, isso, as instituições vêm-se nos bons e nos maus momentos, é como as famílias. As boas famílias são aquelas que ultrapassam os maus momentos e estão unidas nos bons e nos maus momentos. Os países também, os grandes países são aqueles que sobrevivem aos maus momentos, conseguem ultrapassá-los, manter sentimento patriótico e continuar o seu caminho. Eu não me lembro, não conheço, um clube que seja tão atacado por épocas atrás de épocas, com arbitragens que todos, até os nossos adversários, conhecem que prejudicam. Que depois resultam em épocas negativas, com o facto de termos que sair à rua, ter colegas de outros clubes, atacado pela comunicação social, pelos comentadores. E a massa associativa mantém-se serena, sem ofender ninguém, a portar-se bem nos estádios e a encher o estádio. E é isso que eu peço à massa associativa do Sporting, é que se continue a portar assim, que mesmo quando vai lá fora, que não atire very lights, que não, porque há outros adeptos que dão um mau espetáculo e até estão a ganhar. E até no momento em que fazem resultados que historicamente são relevantes. E sabes porquê? Porque aqui em Portugal existe impunidade para essa massa associativa, fazem o que querem e não lhes acontece nada. Não. E pensavam que lá fora é igual. Sim, mas mais grave que isso é regressar ao que se disse, e nós tivemos aqui programas sobre o que aconteceu com a Tarja no futsal e com alguns episódios em Alvalade, e demoraram 4 dias a reconhecer que, de facto, e nós alertamos aqui, com incentivo, à violência, que isso, de facto, era grave, que era preciso condenar comportamentos destes. Agora foram rápidos a condenar. Ainda bem, sinal que as pessoas estão a aprender
estão no bom caminho. Não, mas chamou folclore da outra vez, quando Da outra vez era aquilo, folclore, não foi era folclore, relevante, etc. não era Portanto, nada. eu registro, porque às vezes vale a pena esperar. Agora, eu quero é registar isso. Mesmo contra os árbitros, eu próprio defendi aqui, a campanha não compra no árbitro, não bata no árbitro, não ofenda o árbitro, nada disso. A gente tratamos todos por igual, com urbanidade e com respeito. Quer um futebol mais justo. Agora, não queremos... Eu quero aquilo que eu costumo ver no estado de Alvalade. Crianças, mulheres, idosos, jovens, todos em festa, onde toda a gente pode entrar naquele estádio e sem receio, sem medo. O futebol não pode ser uma coisa que cheira a medo. O futebol não pode ser algo que as pessoas se sentem desconfortáveis no estádio ou em casa a ver porque sentem que estão... Quer dizer, nós não podemos ver um jogo de futebol como se fosse a ver um dos episódios do Padrinho, não é? Ou o relato Mas tem muito a ver. de um qualquer crime. Mas tem muito a ver. Portanto, o comportamento da massa associativa do Sporting é fundamental para a dimensão do clube e para a dimensão que o clube quer ser. E dá, de facto, essa dimensão. Ajuda muito a equipa a ganhar, mas dá essa dimensão. E é aqui que nós dizemos que, de facto, o Sporting é um clube diferente. E não estou com isto a dizer que somos nem melhores nem piores. Somos diferentes. Diferentes para melhor. Nós vamos ao estádio para apoiar a equipa. Quando a equipa perde, estamos lá. Quando a equipa sofre ataques de fora... reagimos e vamos continuar a reagir e aliás, eu quando aceitei o convite, eu estou cá exatamente para fazer parte do Exército, para combater um conjunto de injustiças e cá estou para dar a cara e assumindo os riscos e correndo os riscos que tiver que correr. É o meu contributo enquanto sportinguista. Mas sempre ao lado da equipa e sempre ao lado da instituição, até mais do que a equipa ao lado da instituição. E por isso, o Sporting é um clube eclético? É um clube com títulos? É um clube com história? É um clube com massa associativa. Por isso é que eu estava há bocado a perguntar quando tinha a ideia que o estádio está sempre composto, não tinham estatísticas. O ano passado já tivemos médias superiores aos nossos rivais. Uma coisa que estás a dizer. E, portanto, este ano mantemos sócios, todos a Alvalade e todos a apoiar a equipa. E só queria dizer uma coisa, agora a propósito disto que estás a dizer, é que há pessoas que depois vão dizer assim, mas sabes que há adeptos do Sporting que vão para a internet e atacam o Presidente e outras pessoas ligadas ao Sporting. Mentira! Sabes que há um clube, eu não te vou dizer qual é, nem te vou dizer que joga de vermelho, não te vou dizer qual é o clube. É um clube que paga 500 euros por mês a cada menino daqueles que anda para lá a criar perfis falsos na internet. Tipo, eu sou o Manuel António, sou do Sporting, não é nada, percebe? E entra naquelas redes sociais e vai lá dizer, pá, eu sou do Sporting, mas não gosto deste presidente, nem gosto daquele fulano, nem gosto de Cicrano, nem gosto de Beltrano. Não gosto das pessoas que defendem o clube, percebes? E esses indivíduos ganham 500 euros por mês cada um, para fazerem esse trabalho. Estás a perceber? 500 euros por mês, cada um. São os meses do Futebol League. Não sei quem são eles, nem sei qual é o clube. Eu não sei se é o Brasa Futebol Clube ou se é algum clube associado ao Brasa. Não sei. Sei que há um clube que faz isso. 500 euritos, os miúdos vão para lá, não têm nada a fazer, estão ali na internet a criar perfis falsos e tal, a fingir que são do Sporting, a fingir que são deste ou daquele, e depois vão lá criticar e atacar o clube que eles dizem que é deles, não é? É mentira. Mas tu dizes que não sabes, mas sabes. Não sei, mas sei. Isso não sabes, mas sabes. Se houver um ou outro... Porque isto do futebol, que se tem muito que se lhe diga, quer dizer, então depois, vamos lá ver, quer dizer... Até sei quanto é que eles ganham, não sei quem é. Então, olha lá, estás a brincar ou quê? Não, mas até pode surgir um outro adepto que diga... Também pode acontecer. Qual é o clube que tem um conselho de uma estrutura que tem um conselho unido? Nós, mais nenhum clube tem, ou seja, é um clube democrático com liberdade de pensamento, as pessoas têm. Tem um conjunto de organismos que funcionam paralelo à direção. A direção não teme e eles também não temem a direção. Aqui respira-se liberdade. Aqui toda a gente diz as Assembleias Gerais não têm seguranças, acho para ver quem é que está a discordar para depois perguntar se está com alguma dor no dedo por ter levantado o braço. Quer dizer, aquilo respira-se liberdade. Isso também é um ativo. Isso permite, num momento ou noutro, existir um adepto que possa dizer o que pensa discordando. Outra coisa... Atacar o clube. Outra coisa é ver uma estratégia. Por acaso, uma vez usei a expressão que foi verdade. Eu dizia que estamos em guerra, no início da época. E que estamos preparados para a guerra. E precisamos de todos, temos que mobilizar todos para a guerra. E a primeira durante toda a época. Durante toda a época. Dentro do campo e fora do campo. E eu disse aqui, num cenário de guerra, a primeira baixa é a verdade. E está a acontecer isso. Aquilo que já morreu e que já está internado é a verdade. E por isso já assistimos a todo o tipo de truques. Eu não conhecia esse, mas acho isso inenarrável. Mas pronto, mas se há quem queira fazer esse caminho, a gente não vai por aí. Que é criar, de facto, é o caso de ter aparecido
esta coisa, esta cópia... A porcaria Leaks. Esta cópia muito... A porcaria Leaks. Muito pouco, com muito pouca qualidade daquilo que se fez. Que é tão evidente, é tão sem jeito, pelo simples facto de estar à cabeça do Sporting, eu continuo a dizer, felizmente veio confirmar que o Sporting não joga sujo. Os documentos, pelo que me dizem, que lá estão, já constam dos documentos oficiais do Sporting, do relatório e contas, são documentos, tudo que lá está, nada é ilegal. Ou seja, eu fico preocupado se algum documento configurar alguma ilegalidade que tenha sido cometida pelo Sporting. Até agora, é desagradável, é ilegal, a divulgação de documentos que são confidenciais, que pertencem à vida de uma instituição que não é uma instituição pública. O Sporting tem, de facto, que cumprir com a lei naquilo que é os deveres de transparência para a CMVM, para a Assembleia Geral, e tem que estar no seu relatório e contas, e isso deve cumprir e tem cumprido. Tudo que vai para lá disso é um crime que é feito àquilo que deve ser a preservação do bom nome e da confidencialidade e daquilo que é a reserva privada do clube, que só diz a respeito aos seus sócios e aos acionistas, porventura, da SAD, e, portanto, não tem que estar na praça pública. Mas, ainda assim, para aqueles que acharam que atacavam o Sporting divulgando os documentos, confirmaram que, afinal, o Sporting cumpre com todos os requisitos legais. Ou seja, nada daquilo é ilegal e tudo que foi divulgado. Agora, não deixa de ser curioso que todos os comentadores, quase todos os comentadores, comentaram o conteúdo e nenhum fez uma observação nem condenou o facto desse conteúdo terem surgido a público. Ou seja, ninguém disse, não pode acontecer, hoje aconteceu ao Sporting, para a semana acontece a outro, pode ser até na vida privada. Há uma coisa que não vai acontecer isso. E não condenaram o facto de ter aparecido um site cobarde, feito por cobardes, que cobardemente ataca uma instituição como a Sporting. Mas há aqui uma coisa... E toda a gente aproveitou a informação... Mas eu não entendo essa coisa, mas há aqui uma questão que algumas pessoas dizem... Mas qual é o problema? Isso diz muito do futebol que temos. Isso diz muito do futebol que temos. As pessoas, de uma maneira geral, as pessoas não dizem quanto é que ganham nos seus trabalhos, nos seus empregos. Não dizem. Não têm que dizer, não dizem. Olha, é raro ver uma pessoa que diz, olha, eu ganho X por mês. Não dizem, as pessoas não dizem normalmente. E, portanto, ali é uma coisa... E se calhar essas pessoas que não dizem quanto é que ganham por mês não gostariam de ver na praça pública, olha, está aqui a tua folha de vencimento. Qual é o interesse de estar a dizer que a pessoa não quer dizer, quer guardar aquilo para si, não tem nada a dizer. Há pouco falaste no clube eclético como o Sporting, e agora deixa-me só dar aí os parabéns ao pessoal do Hóquei Patins, 7-0 ao intervalo e depois lá ficou 8-2, mas aquela equipa, bem, lá o nosso conterrâneo, aquele miúdo, aquele rapazito que o Sporting foi buscar, aquele André Centeno, e o melhor guarda-redes do mundo atrás dele, aqueles dois ali atrás, nenhuma equipa do mundo tem dois jogadores daquele nível, estás a perceber? E depois temos bons jogadores à frente deles também. E olha lá, o 7-0 ao intervalo, 8-2 no final. Deixa-me também dar os parabéns ao pessoal à miudagem. Os miúdos ganharam 2-0 ao Benfica, né? 2-0. O handball, aí eu fiquei um bocado zangado, porque 19-14 ao intervalo, fomos perder o jogo 27-26. Mas são duas grandes equipas, são as duas melhores equipas do país, acho eu, o Benfica, o Porto e o Sporting. E, portanto, ali, qualquer falhazinha, ainda por cima, já nos últimos segundos, falhámos o gol do empate. Mas pronto, é só para dizer que de facto é um clube grande, que ganha muito, ganha em muitas modalidades. É de facto, pronto, olha, é isto. Mas não fujas muito, isso é tudo verdade, mas não fujas muito do tema que estava a ser feito, que estava a ser... Não quero fugir nada, só me lembrei disso que eu falei clube eclético e eu... Claro, isso é... Nós estamos a ter, convém, nós estamos a ter títulos, porque às vezes depois também se cria aqui alguma habituação. Eu vi, há 2-3 épocas onde é que estava o hóquei do Sporting? Não estava. Estava. É que às vezes, nós esquecemos o percurso e damos tudo por adquirido. Então, quando as coisas correm bem, é muito português. É bom perceber como demos a volta, como transformamos o hóquei naquilo que era. Eu estou à vontade porque eu comecei a ser adepto por causa do hóquei. Portanto, tenho um carinho especial no hóquei. Só depois é que comecei a ligar à bola. Também não havia televisão na altura. A gente ouvia relatos. Lá na nossa terra a gente só gostava era de hóquei patins e basquetebol. Eram as modalidades... E por isso, grande adepto. E tinha muita pena que o Sporting não fosse uma potência do hóquei. Felizmente está a voltar. E, portanto, tudo isto é muito relevante. E tudo isto é trabalho, obviamente, dos departamentos, porque algumas já consolidamos, como é o futsal, mas no handball também recuperamos. Já há muitas épocas que nós não tínhamos. Sim. Nós estávamos a jogar finais, a ganhar campeonatos, a ganhar títulos. E a ser roubados nas finais, como o ano passado. Mas isso nós também é um problema que nós devemos resolver. Cada um a seu passo.
Meus senhores, só para terminar este tema aqui do futebol, agora chama à conversa outro jogador que esteve em destaque, marcou o segundo gol do Sporting ao minuto 24, o Teo Gutierrez, que está de regresso aos golos e no final da partida falou em exclusivo à Sporting TV. Teo Gutierrez foi um dos homens-golo do Sporting na vitória frente ao Vitória de Guimarães por 5-1. O avançado colombiano mostrou-se feliz pelo triunfo avolumado. Muy contento, una noche muy linda, gracias a Dios, y hicimos un partido muy redondo y bueno, creo que el equipo trabajó para eso ante un gran rival y hacemos lo de nosotros, de casa, acá en casa ganar siempre y nos mantiene com opções de pelear o campeonato. Teo regressou aos golos e marcou, aliás, o primeiro no Campeonato Nacional. Um momento de felicidade para o avançado colombiano. Sí, siempre va a ser importante marcar y bueno, creo que las opciones las estamos creando, estamos jugando muy bien el fútbol, todos como equipo y creo que eso nos va a seguir haciendo crecer como equipo y siendo más fuerte. La verdad que el equipo está jugando muy bien, estamos creando las opciones, que es lo más importante. E que estamos ganando, agora queda descansar e mirar o que vem. Regresso aos golos do colombiano, que foi visto com bons olhos pelo técnico Jorge Jesus. Era importante, pelo menos o Teo, né? O Teo neste jogo de quinta-feira na Turquia teve várias oportunidades de golo que não concretizou, mas aquilo era o caminho, aquilo era o sinal, que no próximo jogo fazia golos, né? E por isso é que eu pô-lo a jogar, porque sabia que ele hoje, não sabia, mas acreditava que ele ia fazer golos. Fez um, foi bom, o Suleiman fez 3 e é bom quando as duplas de avançados, no qual eu estou habituado a fazer muitos golos, tenham estes comportamentos. Gutierrez foi um dos reforços da equipa principal do Sporting para a época 2015-2016. O avançado disse à Sporting TV que está muito contente por jogar de leão ao peito. Bueno, contento, feliz, un buen equipo. Esperemos seguir creciendo y esperemos seguir dándole mucha alegría a la gente. Está a ser boa adaptação? Sí, hay que seguir, hay que forzar más, hay que entregar el máximo siempre. Teo Gutierrez fez levantar o estádio ao minuto 24 do jogo com o Vitória de Guimarães e ao longo da época os adeptos esperam ver muitas vezes este atleta a fazer o que melhor sabe, marcar golos. Teo Gutierrez em exclusivo à Sporting TV, ele que marcou o segundo golo do Sporting ao minuto 24 e, Carlos, se tínhamos dito que o Teo falhou muito na Turquia, mas, como o Carlos tinha dito, jogou bem, agora juntou a uma boa exibição um golo. Pois, e o trabalho técnico para tirar o guarda-redes da frente foi bem feito, foi bem executado. Por isso é que, portanto, foi três momentos de precipitação lá na Turquia, em que ele de facto podia ter feito muito melhor, mas pronto, passou. Só não falho, eu não falho porque não estou lá dentro, não é? Porque senão também falhava, com certeza absoluta. E, portanto, mas custou-me na altura vê-lo falhar três vezes sem pressa isolado dentro do guarda-redes e falhou. E teve custos para a equipa, não é? O Sporting podia ter goleado o Besiktas na Turquia. Se as coisas têm corrido normalmente, porque em condições normais ele aparece ali 3 vezes isolado e faz pelo menos um golo, ou 2, né? Portanto, não fez, e portanto a partir daí fiquei assim, aborrecido com ele por ter falhado aquilo, mas pronto, mas é o futebol, pronto, e é assim mesmo. Pode acontecer um dia destes também o guarda-redes dar um frango, porque não? Pode acontecer, oxalá não, mas isto qualquer pessoa pode falhar, né? E portanto isso aconteceu. Agora, a capacidade, uma execução técnica é muito boa, atenção, o gol do Teo Gutierrez, a forma como ele tira o guarda-redes do caminho, já vai todo do ar, e depois já com o ângulo apertado com o pé esquerdo tira a bola para a baliza deserta, aquilo não é fácil, portanto foi um excelente gol do Teo Gutierrez, e pronto, e é um jogador, não é por acaso, eu volto a dizer, só mesmo uma pessoa que de má fé é que pode pensar que aquele jogador é um jogador banal, quando aquele jogador deixou no banco o Jackson Martínez e o Falcão. Quer dizer, isto são coisas, os jogadores do top do futebol mundial que ficaram no banco e ele a jogar, ele a titular. Portanto, tem que ser um bom jogador. Nós ainda não vimos o melhor Teo Gutierrez, não tenham dúvidas disso também. Ele vai render muito mais, mas parece-me que está muito melhor agora do que estava no início da época. Está a render mais, fisicamente está melhor e vai lá devagarinho, até porque ele praticamente não teve... Esteve parado uma série de tempo também e tal. Portanto, não estava no seu auge quando veio para cá.
E o próprio Brian Ruiz, por exemplo, não tenho dúvidas. O Brian Ruiz acho que não teve férias, já não teve férias há não sei quanto tempo. É verdade, Portanto, veio da Golden Cup. E por isso mesmo é que tem uma lesão própria de cansaço. exatamente. As lesões de adutor da virilha são normalmente próprias de cansaço excessivo. Portanto, ele agora, com esta paragem do campeonato e tal, vai estar 15 dias a recuperar. Isto vai ser muito bom. Porque, olha, se calhar já vai estar em condições no jogo com o Benfica no Estádio da Luz. Esperemos que sim. Esperemos que sim. E, portanto, é assim. Agora, o Tiago Gutierrez é, de facto, uma boa aquisição e vamos ver. Oxalá ele renda aquilo que sabe e pode. E Joaquim, isto aqui é bom também para os índices de confiança do jogador aumentarem, não é verdade? Claro, mas eu acrescento mais àquilo que disse o Carlos Alberto. É que nós temos que nos habituar a pensar que o futebol sul-americano não tem nada a ver com o futebol da Europa. Por isso, há sempre uma adaptação dos jogadores ao futebol que é praticado aqui. Porque, se te lembrares, e se nós nos lembrarmos bem, independentemente das equipas para onde vão os jogadores, o Di Maria, quando chegou aqui, não é o Di Maria que apareceu depois de ser treinado pelo Jorge Jesus, que apareceu no Real Madrid, e nas outras equipas. O Di Maria apareceu aí quando... foi desperdiçado por aquele sujeito holandês. O próprio Gaetan, quando apareceu, ninguém conhecia o Nick Gaetan. Quem era o Nick Gaetan? Ninguém o conhecia. Chegou aqui, andou um período de tempo aí a ser preparado até começar a jogar. E agora, pronto, está-se a ver, quer dizer, é um elemento influentíssimo da sua equipa. Então, nós temos que dar a oportunidade a que este tipo de jogadores que vêm habituados a um futebol diferente, a um futebol jogado com uma intensidade diferente, com um ritmo diferente, com responsabilidades diferentes. Por isso mesmo é que muita gente acha que as aquisições deviam ser jogadores já da Europa, porque a adaptação será mais fácil, outro futebol diferente, isso tudo. Mas estes são bons jogadores. Nós já vimos perfeitamente que tanto Brian Ruiz como o Tiago Gutierrez são bons jogadores. Deem-lhes tempo para eles poderem exercer a sua profissão aqui e poder demonstrar realmente a capacidade e a classe que têm. E eles devagarinho vão aparecer. Toda a gente andava aí preocupada, não faz golos, fez o seu primeiro golo, pode ser que a cabeça esteja mais livre, mais fresquinha e que comece agora a encontrar o caminho da baliza com mais facilidade, porque movimento ele tem. Eu, como tu disseste em relação ao Carlos, já no jogo do Besiktas eu achei que ele fez um excelente jogo, com excelentes marcações, com excelentes movimentações, a aparecer bem nas costas. Não finalizou bem. Lembras-te do Héctor Yazalde? Na primeira época fez 6 gols, o que é que foi? Na segunda foi 40 e muitos, não é? Bateu recordes, não é? É preciso dar sempre tempo aos jogadores, quando vêm de um futebol diferente, é preciso dar tempo aos jogadores do seu treinador o preparar para este tipo de futebol que é diferente. E é isso que nós pedimos em relação a estes jogadores. Pedimos aos sócios do Sporting e aos adeptos. Aos outros, não estou minimamente preocupado com aquilo que eles pensam e dizem e fazem. E no final desta partida também Otávio Machado falou à comunicação social e são essas mesmas declarações do diretor-geral do futebol do Sporting que vamos ouvir agora aqui no Especial Jornada. Isto era um campeonato que todos nós percebemos desde o início. Em face da contratação pelo Sporting de Jorge Jesus e depois algo que surpreendeu alguns, que foi bom para o futebol. Foi um encontro maravilhoso, o público aderiu, estavam criadas grandes expectativas, o jogo correspondeu às expectativas. Agora, naturalmente, o resultado, a vitória do Sporting, mas acima de tudo a maneira como ela aconteceu, a superioridade demonstrada originou uma série de reações que efetivamente mostraram algum desespero, estratégias alteradas, mas isso é com os outros, não é connosco, mas foi tudo provocado por essa vitória. Este campeonato começou também, como todos sabemos, não com as regras que os clubes aprovaram em sede de liga, que a grande maioria dos clubes aprovaram em sede da Liga Portuguesa de Futebol, porque a Federação Portuguesa de Futebol, o seu congresso, resolveu não as pôr em prática, ou votou-as. Isto foram factos anteriores ao campeonato que, efetivamente, originaram, ou podem ter contribuído para algumas situações que hoje acontecem. Sou presidente da APAF, que é uma pessoa que eu considero, não estou a ironizar, eu considero o Sr. José Gomes, ele sabe que o considero,
disse que, pois é, quando os resultados não aparecem, são os árbitros culpados. O Sr. José Gomes enganou-se, e enganou-se redondamente, porque o Sporting está em primeiro. E é muito estranho é que aqueles que estão atrás não se queixem. Isso é que é muito estranho. Declarações de Otávio Machado no final da partida entre o Sporting e o Vitória de Guimarães. E Hélder, não sei se já tinha ouvido estas declarações, o que é que achou? Achei que esta é uma estratégia inteligente e esta é a estratégia correta. Ou seja, o Sporting pôr os seus dirigentes e treinadores, profundos conhecedores de futebol, o Otávio Machado podemos pôr muitos defeitos. Agora, de não perceber de futebol, nem de conhecer profundamente o futebol português, esse não. Aliás, todos sabem do que é que eu estou a falar, não é? E, portanto, não é de agora, não chegou agora ao futebol, não se lembrou agora de vir chamar a atenção. E o que ele diz ali, no momento certo, por isso é que eu digo, a equipa ganhou bem, no momento certo, da forma certa, que é preciso dizer algumas verdades. O Sporting continua a ser, até ver, o clube mais prejudicado pelas arbitragens. Alguns erros inadmissíveis, aliás, eu quando digo prejudicados só estou a falar nos erros inadmissíveis. Grosseiros. Com os outros, enfim, acontece a todos. Como diz o caso, quando acontece aquela não anda, sendo certo que eu não tenho tanta certeza se eu estivesse em campo marcava alguns dos golos, já não tenho físico para isso. Portanto, acho que o Otávio disse bem, que é os árbitros são sempre muito corajosos a responder ao Sporting, são sempre muito corajosos a ter atitudes corporativas em relação ao Sporting e são tremendamente cobardes desde que não seja o Sporting a causa. Não respondem, não fazem boicotes, não aparecem. E, portanto, o Sporting tem dito sempre a mesma coisa, não houve mudança de discurso. E é muito bom dizer que o Sporting vai em primeiro, até já poderia ir em primeiro destacado, e continua a dizer aquilo que dizia quando estava em sétimo, em segundo, em terceiro, em quarto, em quinto. Ou seja, eu acho que é isso que o Sporting tem que fazer. Mesmo quando ganha, nós devíamos ter aqui um momento para avaliar erros de arbitragem. Porque às vezes eles são muito eficazes no prejuízo que querem causar ao Sporting. Outras vezes o Sporting não deixa, mas não deixam de tentar. E, portanto, convém estar sempre atento. E eu acho que isso até é bom, porque nós, como fazemos de forma positiva, eu, posto nos lugares dos árbitros, olharia com atenção as críticas que são feitas, porque é uma forma de melhorarem. Nós tivemos jogos em que o antijogo é inadmissível em relação ao Sporting. Tivemos um jogo que eu não tive a oportunidade de comentar aqui, mas que aconteceu com entradas duríssimas em relação ao jogo. Mas o que mais que colisionou o castigo eu nem foi a dualidade de critérios do árbitro e agora se me permite é só regressar a esse jogo. Não foi a dualidade de critérios, não foi o facto de não ter dado amarelo quando devia ou vermelho quando devia, não foi isso. O que me chocou e me revoltou profundamente é ver que sempre que um jogador da equipa adversária caía, o árbitro, bem, preocupado com a integridade física, porque o jogo é um jogo, e com a vida das pessoas não se brinca, e com a integridade física de um jogador cuja profissão é exercida com base na sua capacidade física, ele imediatamente interrompia o jogo e ia ver o que é que se passava. Se forem ver o jogo, houve jogadores de Sporting, nos tais lances que devia dar amarelo, porque eram entradas duríssimas, caídos e o árbitro interrompeu o jogo. Nem sequer olhava para a direção onde estava o jogador de Sporting caído. E eu acho que isso merecia, da parte da direção de Sporting, uma reação muito mais violenta que aquela que porventura o Presidente do Sporting diz. Porque eu acho que isso é, de respeito, já não é com o Sporting. É que são com profissionais do Sporting, que se calhar até são de outros clubes, estão a exercer a sua profissão, com um contrato de trabalho, e são seres humanos. E, portanto, aquilo que o Sr. árbitro fez foi de respeitar um ser humano profissional de futebol. Vejam as imagens. Houve vários jogadores a chamar a atenção para os jogadores caídos do Sporting, e ele nem sequer para lá se dirigir. Não vejo isso em nenhum campo de futebol, porque sempre que um jogador cai, mesmo quando está a fazer a sua estratégia de prejudicar, como faz o jogador da rede, de repente na bola bate na cabeça e queixam-se da barriga. Convém só frisar que estás a falar do jogo Boa Vista Sporting. Estou a falar do jogo Boa Vista Sporting. E estou a falar do Sr. Artur Soares Dias. E por isso é que eu também fazia aqui um apelo para ver se esse senhor tem algum negócio, ou algum familiar dele tem algum negócio, e por favor, sportinguistas, se ele vender sapatos, comprem sapatos no outro lado. O Cristiano Ronaldo agora até tem uma marca de sapatos, não devem ser baratos, mas é melhor comprar sapatos do Cristiano Ronaldo. Que é assim que nós os atingimos, responder à falta de respeito com ignorância, ignorando esses senhores. Eu achei aquilo desumano, achei inaceitável.
E acho incrível como é que a estrutura dos árbitros não chama a atenção para os árbitros, porque estamos a falar da integridade física dos jogadores. Isso foi o que mais me custou naquele jogo. E acho que o Otávio fez muito bem em chamar a atenção ao Sr. Presidente da APAV, em chamar a atenção que o Sport continua a ser prejudicado, em chamar a atenção que nós não falamos só quando estamos a perder, e acho muito bem ter sido o Otávio, porque é de facto aquele que todos nós sabemos o que é que ele está a falar. E Carlos, há aqui uma das frases que eu quero que você comente mesmo, esta frase em específico. O que é estranho é que os outros não se queixem. E foi a última Não é nada estranho, ele sabe muito bem que não é estranho. Por isso é que eu lhe estou a fazer esta pergunta. Os outros não se queixam, porque os outros têm preparado a estratégia deles para no momento certo começarem a roubar. Porque isto aqui é roubado cirurgicamente, isto não é por acaso. É o jogo do tudo ou nada. Olha, vamos estar muito atentos ao que vai acontecer no Estádio da Luz, por exemplo. Ou então tem medo dos árbitros. E eu pergunto porquê é que tem medo dos árbitros. Não tem nada. Estou a fazer a leitura pela parte bondosa. Não, mas não tem. Nós temos medo dos árbitros. Então significa que os árbitros, quando querem... Não, mas eles não têm medo dos árbitros. Não, é que às vezes dizem que não, que eles erram porque não querem. Sabes que há jogos, o jogo do tudo ou nada, o jogo em que está em causa o primeiro lugar do campeonato, uma coisa qualquer claro. assim. Sim, não tenhas dúvidas. Não. Aliás, nem é preciso ir mais eles andem longe. aí. Exatamente. Tu vês que há jogos desses, jogos cruciais. Este jogo aqui. Claro. Olha, e não custa nada. Como eu não sou igual aos adeptos de outros clubes que para aí andam, que têm palas nos olhos e só veem quando é contra o clube deles e não sei o quê. Eu não custa nada reconhecer. Tu viste o jogo no Estádio da Luz, o Benfica-Porto, aqui há uns 2 anos, o que é que foi, quando o Maicon faz o gol fora de jogo, está fora de jogo na marcação de um livre, é que não é fora de jogo numa jogada corrida, que é difícil apanhar. Está fora de jogo na marcação do livre. Naquele momento exato, o árbitro deixou seguir o lance e o Porto foi campeão nacional ali. E o Luís Filipe Vieira avisou que isto vai mudar. O Luís Filipe Vieira disse, isto vai mudar. Aliás, nas tais conversas que ele teve, que foram das conversas, das escutas telefónicas que lhe apanharam, ele já estava a dizer isto. Isto vai ter que mudar e nós já estamos a trabalhar para mudar isto. O que é que ele vai mudar? Eu não percebi o que é que ele vai mudar. E realmente começas a ver que o campo agora começa a ficar inclinado a favor deles. Não é? Começa. E, portanto, o tal manto protetor que eles têm em cima já começa a funcionar. E, portanto, vai ser... Na altura crucial, não tenhas dúvidas. Aquilo ali, se houver... Olha, no Benfica Sport, eu estou a falar antecipadamente, Benfica Sport 0-0, se houver um penalti contra o Benfica... Sim, na dúvida, nossa. Ele não marca. Claro. Mas se for ao contrário, marca. Sim. Assinala. Não tens... E nas expulsões é a mesma coisa. Já nas expulsões é a mesma coisa. Na dúvida... Eu já vi jogadores do Sporting serem expulsos do Estádio da Luz. Porque que ele fez? Espirrou e não pôs a mão à frente. Não vi mais nada. Só foi por ter espirrado. Porque, de facto, é assim. Aqui há uns anos atrás, não foi assim há tantos anos, o presidente do Futebol Clube do Porto, Pinto da Costa, disse dos 3 grandes, o mais prejudicado pelas arbitragens do Sporting. Foi o que eu dizia há bocado. Pinto da Costa disse isto. Esta declaração é dele. Podemos ir às televisões, tem isto gravado. Portanto, ele disse isto sem problema nenhum. O Sporting é o mais prejudicado dos 3 grandes. Porquê que custa ao raio da comunicação social portuguesa de vez em quando puxar isto à baila, trazer isto à baila? Não, senhor. É que o Sporting não sei o quê, eu não me esqueço. E volto ao mesmo. Aquela roubalheira monumental, das maiores roubalheiras que eu vi numa eliminatória de uma prova europeia. Foi aquele Sporting, o CSKA e CSKA Sporting, os 2 jogos. Foi um roubo monumental. E esses comentadores e jornaleiros a dizerem que o Sporting perdeu por culpa própria. São estas coisas que um tipo honesto não diz isso. Um homem honesto não diz isso. Atenção, eles perderam. Tiveram oportunidades de desprezar, mas, atenção, os homens marcaram um gol legal que lhes foi invalidado, sofreram um gol marcado com a mão, perdoaram 2 penaltis ao CSKA em Alvalade, um deles, o homem vai lá com a mão, tira a bola da cabeça do Slimani. Estas coisas vergonhosas que aconteceram nessa eliminatória, e vêm uns patetas dizer que o Sporting perdeu porque imbecis, é o que vocês são. Mas essas equipas já estão a beneficiar dos erros que cometeram contra o Sporting. Pois estão. A nível da Europa, já estão a beneficiar. Porque já o Benfica foi beneficiado com menos uma grande penalidade lá com o Atlético de Madrid, já o Porto foi beneficiado com menos uma grande penalidade com o Chelsea. Por isso, já estão a começar a ser beneficiados. Quer dizer, o Sporting foi o bombo da festa. E agora vêm os outros... E o bombo da festa em todos os aspectos. Até no castigo a João Mário, não é? Foi o bombo da festa. Os 3 jogos de castigo ao João Mário. E o Porto, atenção, que o Porto teve esse lance em que foi beneficiado com o Chelsea, e as pessoas dizem, afinal, o campeonato inglês, a equipa inglesa, a equipa portuguesa foi beneficiada. Não, há aqui uma questão
que é muito Isso não importante. quer dizer que o Porto não merecesse ter ganho. Não, isso está em causa. Isso Não tem nada em causa. Isto está fora de questão. Isto está fora de questão. Mas o que estou a dizer é que, sabes porque é que ele não assinala e prejudica uma equipa inglesa em detrimento de uma equipa portuguesa? Sabes porque é que isto aconteceu? Porque é o Zé Mourinho. O Zé Mourinho tem contencioso com uma série de árbitros, tem contencioso com a arbitragem. E agora já tem um problema também. Pois, tem contencioso com a arbitragem e os árbitros detestam o Mourinho. Portanto, sempre que podem, prejudicam-no. Isso não tem as dúvidas. E para juntar aqui à nossa Os conversa... incompetentes não gostam de competentes. Pois, é verdade. E para juntar aqui à nossa conversa, vou puxar aqui umas declarações que Jorge Jesus preferiu no final, antes do jogo com o Vitória de Guimarães, na antevisão à partida, com Jorge Jesus a dizer isto mesmo, que depois vamos comentar aqui em estúdio. Estes temas que neste momento está assim na comunicação em relação ao Sporting, o treinador, outros temas, incluindo situações que têm a ver com o Sporting, tem um propósito. Tem um propósito que é um bocadinho esconder aquilo que o Sporting está a fazer neste princípio da época, ou seja, para os sócios do Sporting e para a opinião pública. O primeiro troféu que se disputou em Portugal foi ganho pelo Sporting. Neste momento o Sporting é líder com o Futebol Clube Porto em termos de campeonato e, portanto, isto é um pouco, não é? Não querer valorizar aquilo que o Sporting até este momento, daqui para a frente não sei, mas até este momento tem vindo a fazer. Isto são declarações de Jorge Jesus na antevisão ao jogo que já decorreu, que o Sporting venceu frente ao Vitória de Guimarães. E, Carlos, o que é que Foi isso que eu acabei de dizer. Na prática foi o que eu acabei de dizer. É que a comunicação social... vocês reparem nisto. Eu só quero dar-vos este exemplo. No final do campeonato, o que é normal, o que seria normal, era um jornalista, porque o jornaleiro não faz isso, o jornaleiro faz o que fazem os nossos aqui. Não fazem nada. Mas o que era normal, no final da época, dizer assim, espera aí, este clube foi campeão, mas espera aí, ganhou com 3 pontos de avanço ou 4 pontos de avanço, mas espera aí, esta equipa foi muito anunciada no início da época. Aqui, olha, 4 pontos aqui, mais 2 pontos aqui, mais 3 pontos aqui, lá. Não sei se ganharia o campeonato se não fossem estas arbitragens deficientes nestes jogos. E, portanto, esse trabalho eles não fazem. Porquê? Isso é tal manto protetor. É branquear isto. Já foi há muito tempo, pode ser que ninguém se lembre, e no final da época fazem essas contas, ninguém toca nesse assunto. Ninguém toca no assunto dos benefícios das arbitragens a determinados clubes. Porquê? Porque isto, lá está, faz parte do tal sistema que os jornalistas ajudam a branquear. Os jornalistas não. Os jornalistas têm respeito, eu repito, tenho muito respeito por jornalistas, não tenho respeito nenhum por esses jornaleiros, esses tipos que andam para aí escreverem pôr gatafunhos nos jornais, nem sabem o que é que lá põem, enfim, essa gentalha que não tem mínimo respeito por esses tipos. E, portanto, a partir daqui, o que eu quero dizer é exatamente isso. No final da época, tudo branqueadinho, tudo escondidinho e tal, ninguém fala das patifarias que foram feitas ao longo da época. Eu estou-me a lembrar que o Sporting, por exemplo, ficou 4 pontos do Benfica há 2 anos, ficou 4 pontos do Benfica, e estou-me a lembrar que houve pelo menos 2 jogos que o Sporting empatou, mas que marcou mais um gol com o adversário, mais um gol legal com o adversário, mas que foram invalidados. Foi o ano que o desgraçado Monteiro andou meses sem marcar golos, eram todos invalidados. Foi no tempo do Leonardo Jardim. Portanto, o Sporting marca... Os que eram fora de jogo. Foi um jogo nacional, foi um jogo nacional e foi mais um jogo, acho que foi, não sei se foi o Portimonense, o que é que foi. Sei que há 2 jogos em que o Sporting acabou por empatar o jogo, mas marcou mais um. O golo que daria a vitória foi invalidado em 2 ocasiões. E se calhar, teria ganho esses 2 jogos, porque os gols da já foram marcados tarde, se calhar tinha mais 4 pontos no final da época, tinha ficado igual ao Benfica no mínimo. E acabou o campeonato com 4 pontos de atraso. Portanto, estas coisinhas, a comunicação social portuguesa não toca nisto. Não toca nisto. Parece que estão ao serviço de determinados clubes. Parece, não parece? Pelo menos a mim parece-me. Parece. Joaquim, o que é que achas? Eu acho que não te parece. Eu acho que tu tens a certeza, tu dizes parece, mas acho que tens a certeza daquilo que dizes. Por isso, tu normalmente, Sim, as coisas para ti não parecem. O caso não é de parecer, é de ser. Não é? Não, mas olha lá, mas eu quando estou a dizer isto, já viste a carga irónica que eu estou a colocar nisto? Claro, e a minha. Pois, a tua também. Pronto. O que eu quero dizer com isto, e através das palavras que disse o Jorge Jesus, é que é como ele diz, branqueia tudo aquilo que o Sporting tem feito de bom e que o primeiro treinador e o Sporting, e nós temos aqui primeiro que falar do Sporting, é tentar branquear tudo aquilo que ele fez até agora. É uma grande verdade.
Estas notícias todas dos futebol leaks, das prendas, disto, daquilo, como disse o nosso Presidente, foram 32 documentos contra um do Olajona, ou não sei quantos, que veio falar lá de não sei quê, e 7 ou 8 do Porto. Hoje já há mais 3 do Sporting e 1 do Porto. É muito estranho que não apareça nenhum do Benfica. É muito estranho. Não é estranho? Hã? É estranho que não apareça nada, documento nenhum do Benfica a dizer o que quer que seja. Olha, é só do Porto e do Sporting. Lá há um terreno ao pé da minha casa, está lá um burro. Tem lá um burro, mas um burro de 4 patas, estou a falar sério. Se fores lá ao burro dizer isso, o burro vai dizer, não é estranho não. E é burro. Mas a verdade é que tudo isso que é dito e tudo isso que é metido nos jornais, isso tudo é para branquear exatamente, para não dar valor àquilo que está a ser feito. Porque uma equipa que ganhou a Supertaça, o único troféu até agora, disputado dentro no território nacional, que vai em primeiro lugar juntamente com o Porto, que já vai com 5 pontos de avanço do Benfica, que tem sido prejudicado em quase todos os jogos, eu não quero dizer todos, pode haver um que não, mas em quase todos os jogos, e que não conseguem dar valor a esta equipa, a este jogador e a este treinador. Quer dizer, aqui passa-se alguma coisa que não está muito correto, porque aquilo que o Sporting tem feito, estes jornais e todos aqueles que chegam para ele deveriam dar um valor muito maior do que aquele que tem sido dado. E a própria massa associativa do Sporting merece isso. Porque eles estão lá, veem que os jogadores trabalham, que correm, que lutam, têm estado presentes nos jogos em todos a apoiar a sua equipa e também acham injusto que não tenha sido dado até agora o valor a esta equipa que deveria ser dado. Deixa-me só, desculpa, isto é importante. O Joaquim Malfaro faço. Primeiro jogo oficial da época, Supertaça, Sporting 1, Benfica 0, 24 minutos, golo legal de Gutierrez invalidado. Foi roubado. Primeira jornada, Tondela 1, Sporting 2, Tondela faz o 1-1. Eles todos falam da história do golo, do lançamento de linha. Está lá que depois deu a bola, foi para a pé da área, depois é cruzada, depois há um penalti e tal. Mas nasceu de um lançamento irregular. Mas a verdade é que o Tondela fez 1-1 pelo Luís Alberto, que estava fora de jogo e marcou o golo com a mão. Não é? E só se fala do lançamento do outro. Depois o Sporting CSKA foi aquela vergonha, aquelas 2 vergonhas na eliminatória. Terceira jornada, com a Académica Sporting, 33 minutos. Penalti contra o Sporting, corte de Adriano limpinho, agora inventou o penalti. 45 minutos, Slimani derrubado na grande área, 0, não aconteceu nada. Quinta jornada, Sporting Nacional da Madeira, Brian Ruiz derrubado na área do Nacional, nada. 3 minutos de jogo. 3 minutos de jogo, 2 minutos. 2 minutos. 35 minutos, o Zainadine mete a mão à bola, não aconteceu nada. Boa Vista Sporting, penalti cometido pelo jogador do Boa Vista, cortou o lance com a mão. Boa Vista acabou o jogo sem amarelos, fartou-se de bater. Boa Vista fartou-se de dar castada e acabou o jogo sem nenhum amarelo. E há um corte com a mão na grande área que só a comunicação social portuguesa é que conseguiu branquear aquilo, que ele afasta a mão do corpo e há um penalti contra o Boa Vista. Portanto, isto é só para reforçar o que acabaste de dizer. O Sporting tem sido prejudicado em quase todos os jogos desta época. E para lutar pela transparência no futebol, Bruno de Carvalho marcou esta segunda-feira presença no programa Prolongamento da TV 24, à semelhança do que o Carlos Alberto tinha feito na semana passada. O presidente Bruno de Carvalho foi convidado e aceitou esse mesmo convite e são essas mesmas declarações que eu quero que comentem aqui também em estúdio. E Helder, no primeiro comentário mais rápido, o que é que achou da presença de Bruno de Carvalho naquele programa? Sinceramente, achei mal. E vou explicar porque eu percebo, eu ao bocado utilizei o termo que estamos em guerra, e às vezes, quando estamos em guerra, os generais têm que dar o exemplo, têm que ir para a frente de batalha, têm que pegar nas armas e têm que explicar como é que se faz. Mas eu acho que nós temos que proteger o nosso presidente, porque é o presidente do meu clube, não por ser o Bruno de Carvalho. Se fosse outra pessoa posta naquele lugar, eu teria a mesma reação. Eu acho que é dever dos associados, principalmente dos associados que têm espaço na comunicação social. Porventura haverá alguns com estratégias pessoais, mas um dia, se chegarem a ter responsabilidades, o Sport pode encontrar uma situação irreversível. Portanto, é o momento para nós protegermos. Eu acho que tenho a certeza, apesar de eu perceber o que estávamos a falar há bocado, da comunicação social, do não reconhecimento
eu percebo que todos nós gostamos de ter o conhecimento público das nossas ações, faz-nos bem, mas eu prefiro que tenhamos a certeza que o que estamos a fazer dentro é bem feito, temos o conhecimento e vamos continuar a fazer. Isso é que me preocupa. Depois, mais cedo ou mais tarde, a verdade é como o azeite e conseguimos vencer essa mesma opinião pública. E por isso eu acho que um presidente do Sporting não terá dificuldade em encontrar em qualquer canal de televisão, porque estamos a falar de um presidente de uma grande instituição, espaço para se defender, para defender a instituição e para repor alguma da verdade, sem se sujeitar a ir a um programa de debate com pessoas que estão em fervor clubístico. Eu estou à vontade, conheço e sou amigo do Pedro Guerra, portanto tenho alguma limitação nos comentários que vou fazer, mas conheço o seu benfiquismo, conheço a sua irracionalidade na defesa do Benfica. Acho que o próprio Benfica não sai bem defendido. A instituição Benfica, lá está. O grande clube que é o Benfica, a grande instituição desportiva que é o Benfica e que representa a sociedade, não se revê naquele tipo de comportamento. E, portanto, acho que saíram todos a perder. Eu preferia. Eu gosto muito de hierarquias. O Presidente do Sporting fala com os outros. Se houver debates, ou é em entrevistas individuais ou é com os outros presidentes, para estar em pé de igualdade. E não é para menosprezar os outros comentadores. E depois, o Presidente do Sporting não pode ser sujeito a um interrogatório, porque não é nem culpado de nada, nem arguido em coisa nenhuma, e, portanto, tem que ter a posição e o estatuto que lhe permite o fato de ser presidente de uma grande instituição como é o Sporting. Portanto, não gostei nem do conteúdo, da forma, aliás, do conteúdo, sim. Eu acho que o que o presidente do Sporting acabou por ter que fazer, e podemos mais à frente ter qualquer coisa, foi, no fundo, ponto a ponto, espaço a espaço, tema a tema, dizer a verdade. Precisamente que lá está. Como todos nós aqui damos conta, como há uma dualidade de critérios na comunicação social, às vezes sentimos que temos que ser nós a ter que dar a cara a explicar. Porque não temos nenhum tipo de ajuda, nenhuma bondade, eu direi nenhuma honestidade, com o cuidado da palavra, da parte dos inúmeros programas desportivos. Podemos dizer, há só um. Não, há dezenas de programas desportivos em todas as televisões. Eu digo, porquê é que sai um documento num site de malfeitores e toda a gente resolve discutir o documento e não a forma porque é que ele aparece? Porquê é que se dá como verdadeiro um documento que surge desta maneira e não está como verdadeiro aquilo que consta do relatório de contas de uma entidade como a sua? E isto provocou... Eu tenho pena e ontem, apesar de não ter gostado e não ter concordado, e se eu pudesse ter dito ao Presidente para não fazer, ontem a minha solidariedade para com o Presidente aumentou. E o meu respeito pelo que o Presidente aumentou. E lamento e quero pedir desculpa enquanto Sportingista, porque eu acho que também é a minha função, o meu dever, ser mais um a defender o Presidente do Sporting e não permitir que ele fique nesta... Eu espero que ele nunca se ponha nesta situação outra vez. Eu não quero voltar a ver o Presidente do meu clube a ter que discutir naqueles termos, daquela forma, com aqueles comentadores e com aqueles jornalistas. Espero que não volte a acontecer. O Sporting merece mais respeito. Eu, se estivesse ali com outro Presidente do clube, poderia até estar com uma discordância profunda, mas ouvia com respeito, porque não está ali o Bruno Carvalho, está ali o Presidente do Sporting. E a instituição Sporting, como a instituição Porto, Benfica, Boa Vista, Tondela, merece esse respeito. Portanto, nós, se estivéssemos perante um político, um dirigente qualquer, nós não podemos tratar da mesma maneira que tratamos outra pessoa qualquer. E os nomes, os adjetivos utilizados para com o Presidente do Sporting, a mim deixaram profundamente desagradado. E acho que isso não dignificou nem o desporto português, nem o jornalismo português, nem os comentadores portugueses. Se houve quem ficou contente com aquilo, eu achei que foi um momento mau. O Presidente do Sporting teve que se defender, e por isso é que eu acho que, porventura, da pior maneira, mas o erro foi um erro de início. Eu espero que, de facto, isso não volte a acontecer, porque acho que o Presidente do Sporting tem que ter espaço na organização para dizer o que pensa. A instituição do Sporting tem que ter espaço, até por critérios de lei de igualdade, do direito da igualdade e da personalidade. O Sporting não é menos que um outro presidente do clube. Mas os presidentes dos outros clubes não falam. Pudera? Eu remeto para aquilo que dizia o Otávio Machado. Às vezes o que nos incomoda é o silêncio daqueles que supostamente deviam e podiam falar e não falam. Nós optamos por não... Nós estamos, de facto, em guerra e por isso é que eu acho que temos de ter aqui uma estratégia. Precisamos de mais gente solidária com a direção do Sporting, porque não é só desta direção. Em muitos destes episódios, e com isto termino para poder falar mais tarde, eu chamo a atenção, não estão a ser atacados os dirigentes do Sporting, estão a ser atacada a instituição Sporting.
aqueles que possam eventualmente estar a pensar, mas isso é um problema do Bruno Carvalho ou da sua direção, não é um problema do clube, estão completamente enganados. Tudo isto tem um objetivo, como dizia Jesus. Se nós, no final da época, não conseguimos atingir os nossos objetivos, não fomos campeões e causar os danos, não é o Presidente do Sporting que estão a causar danos, é a instituição Sporting. O Presidente do Sporting, como todos os dirigentes, como todos os atletas, passam. O que fica é a instituição. E, portanto, eles são, neste momento, aqueles que estão a exercer o poder e estão a exercer a representação do Sporting. E isso não deve sair da cabeça de todos, quem faz o convite, de quem prepara o debate, de quem prepara o guião de perguntas, de quem prepara os temas. É inadmissível, mas isso aconteceu noutros programas. Até aconteceu na política. Porque isso depois lá está, aquilo que acontece com a coleção política. As pessoas sentem-se confortáveis quando se chama de aldrabão, de criminoso, quase a um outro adversário político. As pessoas acham isso bonito. As pessoas acham bonito que em vários programas tudo o que diz o Presidente do Sporting é mentira, tudo que aparece nas mais variadas fontes, sem sequer ser acreditadas, é verdade. Mas isso é a forma justa e equilibrada de tratar as coisas. E por isso é que eu acho que o dia de ontem podia ter sido um dia... Acabou por ser um dia, porque felizmente alguma comunicação deixou ali algumas pistas e esperemos que agora se possa tirar alguma coisa boa do debate, que é, tema a tema, começámos a discutir, afinal, o que é um fundo, o que não é um fundo, o que é que são datas e prazos na contratação, porque é que se compram jogadores mais caros com a oferta do Sporting, etc, etc. Mas não quero monopolizar a conversa, que quero ter segunda oportunidade de continuar a comentar e gostava de ouvir os meus colegas. Olha, se tivesse aqui, neste nosso programa, o presidente de um outro clube, apesar de nós termos vontade de dizer algumas coisas, ia ser tratado com respeito, com dignidade, não pela pessoa, mas também pela pessoa e pela instituição que representa, coisa que não fizeram o nosso Presidente ontem. Carlos, qual é a sua opinião? Bem, a minha opinião é que ontem o Presidente do Sporting esclareceu uma série de coisas, disse uma série de coisas importantes, é verdade que disse, mas eu não gostei de ver um imbeciloide a ofender o Presidente do meu clube e dizer que era tudo mentira, ainda por cima sem argumentos, é que ele não tem argumentos. Sim, chegou a uma altura que só se atacava, já não era, como não se podia atacar o argumento, atacava-se o argumento. Exatamente, e eu não gosto de ver um indivíduo, um pateta, um imbeciloide qualquer, um cretino qualquer, a estar ali a ofender o Presidente do meu clube. Não gosto de ver, embora ele tenha saído bem, não lhe deu grande troco e falou praticamente sem lhe dar muita importância, mas não é bom estar a ouvir. Foi importante aquilo que ele disse ali, o Presidente do Sporting disse ali, foi importante, mas dar oportunidade àquele sujeito de dizer que isso é tudo mentira e você está com medo e não sei o quê, isso eu não gostei. E agora vou dizer mais, se eu estivesse como pivô, independentemente, fosse qual fosse o clube, se eu estivesse como pivô ali, também não deixava haver aqueles ataques pessoais a um convidado. Aliás, ele por acaso até tentou. Por acaso, vai à verdade, o Sousa Martins tentou várias vezes. Desculpa lá, não está aqui como convidado. Quando o outro dizia, mas está a monopolizar a conversa e tal, ele disse várias vezes, atenção, ele é convidado, está aqui como convidado e está a falar nessa condição. Mas o sujeito insistia, isso é tudo mentira, não sei o quê, mas a grande verdade... Mas aquela incursão na vida pessoal... Exatamente, estás a ver? Mas a questão aqui... programa que, no fundo, era uma grande oportunidade para esclarecer, mas diga lá, mas sério... Antes que isto me passe, não pode passar, é que o cretino, quando começa a fazer ataques pessoais, e depois o Presidente do Sporting, Bruno Carvalho, chega ali e diz, olha, os documentos que estão aqui todos, entregou os documentos todos. O cretino deixou lá ficar alguma coisa, estava lá, parece um sem-abrigo, carregado de papéis, os sem-abrigo lá no Brasil, como se chamam os catadores de lixo, são carregados de jornais, papéis e cartões. Aquilo que ele ali carregado, aquilo não tem nada. Aquilo espremido não tem nada. Aliás, tem aquilo que ele é. E, portanto, aquilo não serve para nada. E põe aquela coisa toda em cima da mesa, já agora entrega também ao pivô do programa, estão aqui também estes documentos, não prova nada, ele não tem nada. E pronto, e se calhar teve sorte, porque se calhar havia outras pessoas que se ele começasse a dizer o que disse ali, podia-se ter dado mal, mas pronto, aí o Presidente esteve bem, fez de conta que nem o ouvia e praticamente atirou-o para canto, não é? Mas não gostei de ouvir dizer que o Presidente do Sporting estava com medo dele, que tem medo e tem não sei o quê, isso eu não gostei que lhe tivessem dado a oportunidade de fazer isso. Mas, Carlos, a verdade é que o Presidente acaba por lá ir para esclarecer alguns temas e esclareceu. E aqui ficou provado que havia provas do que o Presidente estava a dizer e não era nenhum draft. Não, a questão não está aí. A questão aquilo que ele disse é dar a oportunidade a um sujeito daqueles que eu já estava à espera que ele fizesse uma coisa daquelas. Eu estava à espera que aquele sujeito, se vocês repararem bem, o representante do Futebol Clube do Porto ali portou-se lindamente. Ouviu, porque o convidado ficou a ouvir. Ouviu.
Não é dizer que é mentira por dizer. Porque aquele pateta diz as coisas assim, isto é tudo mentira. Epá, mas isto é estar a chamar mentiroso uma pessoa, uma pessoa de bem. E, portanto, ele não pode estar a fazer isto. Portanto, dar uma oportunidade àquele tipo de fazer isto. Eu estava à espera que ele fizesse aquilo. É mentira, porque ele não tem argumentos únicos. Epá, também posso chegar ali, tu começas a mostrar documentos verdadeiros, né? Que me possam incriminar a mim, e digo, isso é tudo mentira, Pá, o argumento dele é este, é mentira, tudo mentira. Só é verdade aquilo que o Pateta diz. Por isso é que eu não o deixo falar, não é? Pá, porque o rugido do leão abafa a voz de qualquer animal, não é? E aquele animal, coitadito, com aquela voz de Garrizé, não teve hipótese nenhuma. Mas isto são coisas que eu acho que eu não gostei que ele tivesse tido essa oportunidade de poder dizer aquilo que disse. Ser mal criado. Eu fui mal criado para o Presidente do Sporting. Joaquim, o que é que achou da presença do Presidente no programa? Eu estou de acordo com tudo aquilo que foi dito. Nós partimos do princípio que quando o Presidente do Sporting é convidado para um programa, que normalmente é um programa de debate, mas é convidado para esclarecer determinado tipo de coisas que andavam a dizer nos jornais que se passavam no Sporting através desse site do Futebol Leaks, que o Presidente pudesse ir àquele programa e pudesse elucidar as pessoas das coisas que são verdade, dos documentos, este é verdade, este não é, este é assim, este é assado, este existiu nesta data, o outro na outra data. Ele foi lá e procurou elucidar as pessoas, inclusive o próprio moderador, daquilo tudo que lhe interessava. Agora, não é possível, porque ele não foi para lá como comentador desportivo, ele não foi para lá como nada disso, ele foi para lá como Presidente do Sporting para esclarecer as pessoas daquilo que andavam a atacar o Sporting. Agora, não podem os outros comentadores, e neste aspecto eu corroboro o que diz o Carlos de Alberto, Manuel Serrão foi um homenzinho, foi um autêntico homenzinho ali que ouviu, meteu conversa uma ou duas vezes, mas com muito respeito pela pessoa, falou, foi respondido. Sim, mas assim tem que ser, não é? Exatamente. Agora, tudo aquilo que o outro senhor diz, que eu não o trato pelo nome, porque não posso tratar por nome, porque quem fala do Presidente do Sporting, aquilo que ele falou, chamando-lhe mentiroso, que aquilo tinha que ser uma conversa de sofá, que já não está no juízo dele, que deveria estar não sei aonde, que é mentira. Quer dizer, há coisas aqui que é incrível como é que... Mas ser argumentos, dizer aquilo por dizer. Como é que num programa de televisão tipo, permitem que seja dito aquilo? Eu sei que não se pode calar a boca das pessoas, mas tudo isto tem que ser falado antes do programa começar. Porque o Bruno tinha que chegar ali, dizer de sua justiça e depois... no fim, depois de tudo aquilo, ele vai embora, não tem que estar ali a ouvir os comentadores a comentar os jogos e as palavras e tudo, e no fim, se quisessem falar, que falassem, mas não com o Presidente ali a ouvir aquilo que não tem o direito de ouvir. Por isso mesmo é que eu digo que é preciso mais algum cuidado quando se prepara um programa destes. É preciso mais algum cuidado, porque eu sei que... o Presidente Costa, o Presidente tem a palavra ali na boca e facilmente entra em diálogo. Mas num diálogo político, eu até te digo, até fiquei bastante admirado. Ele ter mantido a calma, durante todo o programa, porque... Eu digo-te, não sei se conseguiria, durante todo o programa, estar a ouvir uma pessoa chamar mentiroso isto e aquilo, que é mentira, que não é verdade, que não sei quanto, não apresentar nada, não apresentar absolutamente nada, e aparecer lá com um documentozito ou com não sei o quê, quando lhe pediram para o entregar, ele encafuou lá outra vez e está quieto porque isto não pode sair daqui. Quer dizer, eu não percebo como é que é possível permitirem que aquele senhor tenha dito esse tipo de coisas. Não entendo, e é isso que é preciso salvaguardar, porque em relação à direção, em relação ao Sporting e ao seu Presidente, em termos futuros, ele tem o direito de chegar lá, defender-se, explicar tudo aquilo que é a sua verdade, mas é a sua verdade, mas justificada através de documentos que deixou lá e ficam lá. Mel, nem é só a sua verdade, quer dizer, qual é... o Bruno de Carvalho tem o perfil que tem.
Não é pior nem pior que os outros. Portanto, há pessoas que geram grandes ódios, grandes amores, grandes paixões. O Mourinho é assim, como diz o povo, só se atiram pedras árvores que dão frutos. Se não desse nada, ninguém estava interessado. Portanto, o programa começou bem. E o Presidente começou muito bem. Eu conheço, porque como deputado eu recebi da parte do Presidente aquele caderno reivindicativo, não deu ainda em nada, mas ele disse que mudou os deputados, vai ter que entregar, felizmente também não precisa, tenho lá a pastinha, é só esperar para ver quando é que pegamos no dossiê. E, portanto, o que é que era fundamental, até do ponto de vista jornalístico e do mundo do futebol? Ouvir o Presidente do Sporting devia ser um momento para o país estar atento, para o país do futebol, para não dizer que já estou a comparar o Presidente de outra pessoa qualquer, para ouvir... Mas é recorde de audiências, fica a saber. Recorde de audiências e quais são as propostas. Olha, afinal, é contra os fundos ou não é contra os fundos? Ele explicaria que não é contra os fundos. É contra fundos, como todo o mundo civilizado é, que não sejam transparentes, o Brasa Futebol Clube. Que não sejam auditáveis, o Brasa que tenham por trás máfias, etc, etc. O Brasa Futebol Clube. É contra, é contra um contrato que tem cláusulas, que aí a doutrina diverge, que para nós são cláusulas, como existem muitos contratos, cláusulas abusivas, ilegais, e os contratos têm, por isso é que há... Aliás, como eu explico, há maus por isso é contratos que não há por isso é volta que a a lei dar. prevê isso. Podiam perguntar, como o Manuel Serrão fez, mas de facto um ano a tentar renovar com o Carrilho, é estranho, olha, eu achei que era incompetência. E ele explicou, o Serrão acreditou. Esse tipo de explicação dada, assunto a assunto, pergunta a resposta, teria sido muito esclarecedor e muito útil. Agora, havia uma parte que não queria nada saber da verdade, nem do esclarecimento. Pois não. Queria lançar a pôr lama na ventoinha. E aborreceu-me ter esse cretino a dizer o que disse. Isso prejudicou um grande momento de explicação, para nós percebermos, afinal de contas, ao que vem o Presidente do Sporting, o que pensa o Sporting e, de facto, qual é a verdade. Por exemplo, branqueou-se a questão do Embolá e a declaração, possivelmente, ou não, do Porto, que diz que é a totalidade do passe e afinal é só 50%. Isso é relevante para a CMVM, é relevante para... Como se branqueou, por exemplo, eu não serve, já dou de barato a explicação, mas no caso do Danilo, é bom explicar, afinal de contas, como é que um presidente de um determinado clube, vou pôr um negociador de boa-fé, negocia ao mesmo tempo com duas entidades diferentes. Até pode fazer, mas diz a regra da urbanidade, da legalidade, da verdade, que depois seja coerente com os negócios que faz e não enganar as partes. E, portanto, houve ali momentos em que, de facto, porque o que eu temo é que o ruído... Até quando se falou da arbitragem. Até quando se falou da arbitragem. Até quando se falou que todos os clubes estavam de acordo com eu temo que o ruído foi tanto que se tenha perdido a informação útil. Exato. Esse é que eu me receio. Exatamente, e no final mesmo dessa participação, Bruno Carvalho disse mesmo que houve assuntos, houve temas que ficaram por explicar e ser mais esmiuçados. Havia assuntos que podiam ter sido abordados mais profundamente. O vídeo-árbitro, acho que há uma série de mentiras que são ditas para as pessoas não perceberem de facto qual é o interesse do vídeo-árbitro. Tive pena de não falar do sorteio, para as pessoas perceberem claramente qual era a ideia do sorteio e deixarem aquele estigma de que os treinadores também não sorteiam os seus jogadores, não tem nada a ver com isso. Era uma forma de defender o futebol, uma forma de defender os árbitros, com regras claras, com regras muito bem definidas para cada jogo, mediante as classificações, mas em vez de ser uma pessoa a decidir mal de nós para cada jogo, para aquelas características, só houver um árbitro, isso era muito mau. Havendo 2 ou 3 naquelas características, naquelas condições, sob aquelas regras, podia ser por uma questão de credibilidade, porque o futebol às vezes tem que olhar e tem que pensar que as pessoas têm que começar a acreditar. Gostava de ter falado um pouco mais sobre os fundos, o porquê que os fundos não são benéficos, porque as pessoas dizem todas que os fundos servem para aproximar os clubes médios dos grandes, mas esquecem-se que os grandes também usam fundos, ou usavam, porque agora é proibido. Mas há uma coisa que não há dúvida nenhuma, é que afastava muito mais os médios e os grandes dos pequenos. Portanto, é uma falácia dizer que nós conseguimos competir mais com fundos. É uma falácia, porque os fundos não existiam apenas para aqueles que queriam competir com os grandes, existiam para todos. Eu acho que isto é absolutamente fundamental e não tenho dúvida nenhuma que são assuntos que seriam programas muito interessantes, não a este estilo de estar sempre a ser interrompido, mas num programa que as pessoas possam compreender os assuntos
para que depois no seu dia-a-dia sejam contra ou a favor, mas pelo menos saibam daquilo que estão a falar e não sejam só induzidos por chavões. Claro. Declarações de Bruno Carvalho no final desta participação e Carlos, comentário que faz a estas declarações. É exatamente isto. O Cartino que lá estava, com as interrupções, não foi por acaso que ele interrompeu. Por isso é que eu digo, epá, com aquele indivíduo ali presente, epá, não valia a pena. Eu acho que foi uma perda de tempo, lá está, porque se perdeu muito tempo, porque eu com aquela história de é mentira e não sei o quê, aquilo não é por acaso que ele fez aquilo. Aquilo é uma estratégia dele para não deixar o Presidente falar, para o Presidente falar o mínimo possível, para não esclarecer uma série de temas que ele não queria que fossem esclarecidos. O tal sujeito lá que ali estava, o Paqui. E Paqui, na minha terra, é um diminutivo de um bicho grande. E pronto. E então é assim. Paquidermo. Então é assim, o Paqui não deixava o Presidente falar, porque estava ali a insistir, porque lá está, como disse o Presidente agora, faltaram coisas, eram coisas importantes que ele podia ter esclarecido, gostava de ter falado, não falou porque aquele tipo esteve ali a fazer terrorismo. E, portanto, com aquela gente, com aquele sujeito, epá, realmente não dá. E como é que estar no ambiente desses vistos que já lá teve? Para mim é fácil. Opa, então, por causa do rugido do leão? Com certeza. Pá, o tipo queria falar e eu falava por cima dele. Não tinha hipótese nenhuma, não lhe dei hipótese nenhuma. Não. Comigo não tem hipótese nenhuma. Ele até se queixou. Sousa Martins, manda esse senhor baixar o volume. Queixinhas. Queixinhas. Num programa de debate entre partes iguais, era facílimo. E esse era o programa que devia existir a seguir. A seguir, era perfeitamente legítimo que cada um pudesse depois fazer o resumo, comparando a informação que tinham até à data e que tiveram acesso em primeira mão com documentos, até para poderem analisar os documentos. A sensação que dá, espero que agora a TVI tenha um bom senso de ler os documentos e nos programas da TVI, pelo menos, se quiser não dar às outras estações, ninguém mais diga que afinal o Sporting queria Mitroglou e não conseguiu, que afinal queria Sérvia e não conseguiu, que afinal tem fundos, etc, que são as mentiras. Porque lá está, repararam no pormenor que os comentadores oficiais de um determinado clube disseram as mesmas coisas em televisões diferentes. Ou seja, ou é coincidência ou é estratégia. E como já não há coincidências neste mundo, é uma estratégia. Ou seja, os documentos surgiram da forma à margem da lei, para não dizer fora da lei. Antes da fundação do site de Futebol Leaks. Antes da fundação. Portanto, parece que divulgam documentos e todos eles com meias verdades. Que, por fato de serem repetidas muitas vezes, podem passar a ser verdades inteiras. E por isso é que eu acho que, de facto, num programa em que estava lá o nosso amigo Dobeco, espero que seja convidado e que isto termine, que é chegar lá e pôr ordem na caserna. E Carlos, depois do que viu, o que é que... Está com cheio de vontade de dizia, o que é que queria dizer neste momento? Ok. Lá. Daquele tipo? Eu não vou dizer a quem, nem como, nem quando. Eu volto a dizer, pá, ainda bem que não estava lá. Eu não tenho mania que sou mau, nem sou, pá, nem gosto disso. Nem é isso que está em causa, está a fazer o seu comentário, não é? Claro, mas eu estivesse ali, epá, eu não teria deixado o tipo estar a não deixar falar o Presidente do Sporting, quer dizer, não, epá, porque lá está a tal estratégia dele, quer dizer, epá, houve ali coisas que me irritaram solenemente, quer dizer, acho que ele não pode estar a fazer Mas relativamente a esse aspecto, sim. Se for convidado, o que é que vai dizer? Ou o que é que lhe apetecia dizer? Não sei lá, isso é no momento. Nem quero falar nisso. Nem quero falar nisso. Nem sei se lá voltam. Eu digo isto porque muitos dos telespectadores que nos estão a ver aqui na Sporting TV gostariam de saber isso. Pois, mas não sei. Isso é uma questão de se ver lá. Se lá voltar algum dia, pá, lá estará. Agora, uma coisa vos posso garantir. Eu, se estiver a falar, ele não me interrompe. Que eu não deixo. Né? E já agora, até posso por maldade, um dia destes ele está a falar e eu decidir interrompê-lo, interrompo e ninguém o ouve. Porque a minha voz abafa a voz do leão. O rugido do leão não abafa um garnizé em plena selva. Estamos a brincar com isto. O garnizé, agora é que a carejar, não tem hipótese nenhuma. Agora, não gostei que aquele cretino tivesse dito o que disse ao Presidente do Sporting, amanhã vai dizer aos netos, pá, eu disse isto, chamei mentiroso, chamei não sei o quê e tal, não gostei. E, sobretudo, não deixou o Presidente dizer tudo aquilo que tinha para dizer, que havia coisas muito importantes que ele podia ter dito e podia ter esclarecido as pessoas e que não pôde porque aquele tipo esteve a fazer terrorismo. Bom, este